Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, já quero convidar você a se inscrever no canal, estamos quase atingindo a meta de 500 inscritos no nosso canal. Estamos com 499 hoje, na terça-feira, então se inscrevam aí que vocês ficam mais bonitos. Esse é o que falo, né? Não tá ajudando muito nós, né, velho? Por favor. Tem que se inscrever de novo. Eu quero já então agradecer o nosso patrocinador, a MMS Tecnologia. Tem tudo aí para sua mídia, tem mesa de corte, tem câmera, tem muita coisa boa para ti. Você então que é pastor, você que é líder de mídia, entre em contato com eles via Instagram, que vai estar na descrição do vídeo, e tenho certeza que vai abençoar muito a sua igreja, amém? MMS, a sua igreja merece. Amém. Aleluia. Amém. Isso aí a Paz gente do inventou. Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar esse programa, esse canal aí, né, Seguindo Jesus. E Deus tem falado conosco, Deus tem trabalhado nessa obra também. E nós estamos felizes, né, Juninho? Porque Amém. mais uma vez aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui nesse lugar, né? Sem a presença dele, sem a ajuda dele, nós não somos nada nem ninguém. Se não fosse por ele, nós não tínhamos levantado hoje de manhã, né? Não Amém. É tínhamos isso aí. passado esse dia que a gente passou, um dia de luta, dia de vitória, mas com a presença dele a gente consegue tudo. Amém? Hoje nós temos um convidado aqui especial. Eu conheci ele agora, né? Recém, Convidado de longe, né? de longe, veio de fora, né? Todos. É importado. Importado, né? Todos nos conhecemos aqui agora. E eu quero apresentar ele, que é o pastor Jackson, pastor presidente da cidade de Quilombo. Aí pertinho, né? Do lado. Pertinho da Amém. gente aí, fácil de visitar, né? Pagar Vamos agora ter a que dívida, né? Vamos ter que pagar a dívida Pagar a agora. dívida. É verdade. Ei, O Wellington e pastor, o Breno vão pregar. Eu É. não sei, né? né? Sobrou pra nós O agora. Wellington prega e o Juninho chora, né? O Juninho vai ser o pacote pentecostal. É, né? não, Vai pode lá deixar atrás da que... glória e aleluia. Glória aí. Pra ajudar os amigos. Deixa Pastor, pra nós. seja bem-vindo nessa noite aí, para nós ter Amém. um bate-papo e uma conversa, falar sobre Deus, né? Falar sobre a Bíblia, falar sobre aquilo que gera no nosso coração nessa noite. O Senhor tem liberdade para você falar o que você desejar aqui nesse lugar. E nós desejamos a você que você se sinta bem-vindo aqui nessa noite. À vontade, para o que você precisar falar aí, fala. Se Deus mandar entregar um recado, entregue. Se precisar falar em línguas, fale em línguas, que aqui tem liberdade. Amém? Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Uma noite especial, né? Uma noite especial. Todos os dias são maravilhosos, todos os momentos são importantes, mas quando nós nos reunimos com um tema que é Jesus, se torna mais importante ainda. Wellington, muito obrigado. Juninho, Amém. muito obrigado pelo convite. A você que nos assiste, que Deus abençoe e que possa ser um momento produtivo e descontraído aqui nesse Amém. momento. Então, que Deus abençoe muito vocês. E sim, moro logo ali na esquina, né? Quilombo, é logo lá na Não, esquina. pertinho. É, pertinho. Se vocês passar lá, vão conhecer o Salto Saudade. Conhece já? Não conheço. Salto Saudade? Não, Eu as já cataratas vi. de Quilombo? Eu já vi. É? Eu Só já, por foto. eu bacana, já vi assim, bacana. mas sempre que conheci. E tem as piscinas de águas medicinais, você sabia? Ah, não sabia disso daí. né? Pertinho de vocês. Águas termais e medicinais. Em Quilombo. Eu não sabia. As não sabia. termais, eu não sabia. Eu não sabia. Incrível, né? Que legal, aí pertinho, mano. E aí, estamos em Quilombo já faz alguns anos e estamos trabalhando lá. Do Amém. Senhor, enquanto for da sua vontade, né, Eliton? Amém? Amém. Amém. Pastor, seja muito bem-vindo. A gente agradece desde, né, de tu ter aceito o convite, de tu ter vindo aqui, de tu ter entendido o nosso projeto também, que não é algo, sabe, que para nós aparecer muito ao contrário disso, mas é algo para a gente falar de Jesus, para a gente compartilhar com as pessoas que talvez não tem força de ir para a igreja, de não tem força para, sabe? Esse é o nosso real objetivo hoje, né? É realmente falar de Jesus. E obrigado, pastor, obrigado mesmo. E eu já quero com a pergunta de 1 milhão, então. Pastor, como que foi teu início na igreja? Tu nasceu na igreja? Claro que tu não nasceu na igreja, né, pastor? Sim. Nasceu no hospital, né? Mas como que foi teu início? Conta um pouco para nós aí. Quantos anos vocês têm? Juninho? Eu tenho 25. 25? E você? Será que eu revelo? Ah, Pá, revela. pá, pá, 30. 30? 30. Eu tenho 37 anos.
E o meu Nove início, anos. eu sou porque a gente faz parte da mesma geração, Uhum. né? Teoricamente eu acho que sim, né? Sim. Sim, Eu sim, não sim. sei, você 25, Talvez eu não, mas talvez vocês sim, dois. mas nós Tá, dois, Juninho, ó. nós dois sim. Você, Wellington, você é cristão teoricamente de berço, né? 1 ano de idade. Bom, eu não. Quando começou a minha jornada, eu era cristão, mas eu era cristão luterano. Uhum. Eu sou natural de Pomerode, Sim. Pomerode, a terra mais alemã do Brasil. posso interromper? Pode interromper. Nós somos de Jaraguá do Sul. Ah, é? Vizinho da É, cidade lá. eu sou Ó, daqui. Faz divisa. Viu? Meu coração é alemão, né? Tipo, até os 7 anos eu não falava português. Entendeu? Então, imagina a tradição forte que era. Ela é. Os meus pais, hoje, a cultura deles é não falar o português. E não é um alemão, é um alemão, eles falam alemão. Claro que se você pegar, vamos dizer, o original, né? O original da galera que vem da Alemanha e tal. Eu trabalhei com algumas pessoas, alguns empresários de lá. E aí eles são um pouco mais gramáticos, usam as palavras mais fortes, acentuadas. E como todo bom brasileiro, a gente dá aquela adaptada, né? Então, é como você escutar uma pessoa aqui de Chapecó falar e uma pessoa de Florianópolis. É diferente. É diferente. E, bom, por mais que eu tive essa criação cristã, Uhum. era uma igreja muito boa, ainda hoje a igreja luterana de Pomerode é uma igreja muito boa, mas eu tive uma vida com um ensinamento cristão, porém distante de Cristo, né? O Jesus que eu conhecia era aquele Jesus que era pregado numa cruz, servia de enfeite para a parede. Eu acho que a maioria das pessoas conhece esse enfeite de pescoço, de cemitério, Uhum. e não compreendeu ainda o real viver, aquilo que Cristo é de fato. E a minha conversão foi interessante. Eu sou da geração X-Men, né? Eu sou da geração superpoderes. Eu tive uma infância maravilhosa. Eu estudava e assistia a TV como toda criança e eu sempre fui muito fascinado com aqueles poderes, aquela coisa maravilhosa. É loucura quando eu conto agora, mas essa aqui foi a minha conversão. Eu vou contar o que me motivou a seguir a Cristo. E certa vez, meu irmão, eu só tenho um irmão, Rafael, o nome dele. Abraço pro Rafael, que vai assistir a gente aí. Abraço, Rafael. Isso. E toda a família, né? Minha esposa hoje, meu filho, com certeza todo mundo aí já vai assistir e tal. Uhum. E a minha conversão foi o seguinte: meu irmão, nós morávamos no interior da cidade. Nós morávamos no interior da cidade, meu irmão casou, foi morar no centro da cidade e tal. E naquele período eu já tinha meus tios que eram convertidos à Igreja da Assembleia de Deus, todos assembleianos. E um deles começou a investir tempo e se dedicar na vida do meu irmão. E meu irmão teve as experiências dele. Quando ele teve as experiências dele, você sabe que a pessoa mais influente na sua vida é o teu irmão mais velho. Vocês têm irmão mais velho? Eu tenho uma Tem irmã mais velha. Tem uma irmã também. Tudo que o meu irmão fazia, eu fazia também. E até hoje eu faço, você sabia? Depois eu vou contar uma coisa interessante. E tudo que meu irmão era minha inspiração. Eu andava que nem ele, eu falava que nem ele, eu deixava meu cabelo crescer que nem ele deixava. Tudo que ele fazia, ele é mais velho, 5 anos mais velho, eu fazia a mesma coisa. E quando aconteceu a conversão dele, eu fiquei aterrorizado. Eu disse, ora bola, virou crente? Que tipo? E eu me lembro que eu fui na casa dele e tal, interroguei ele, por que ele tinha feito isso e tal. Até que ele disse, olha, Deus falou comigo. Uau. Quando ele disse Deus falou comigo, eu disse, mas como Deus falar contigo? Eu entendia um Deus grande, eu sabia que Deus era grande, eu sabia que Deus era poderoso. Mas na minha mente ele era tão grande que ele era inacessível, Uhum. não é? E da Ele maioria das pessoas é assim também. É um Deus tão grande, e ele é tão grande que no nosso coração, no nosso entender, ele é inacessível. Como é que um Deus vai se preocupar e falar com uma pessoa? Naquele momento eu parei, olhei para ele e disse, qual era a voz de Deus? Como assim, Rafael? Como Deus falou contigo? Ele disse, Deus falou comigo.
e parou por ali. E eu fui embora naquela mesma noite, voltei para casa, morava com a minha mãe, meu pai era caminhoneiro, e voltei para casa e fiquei pensando, poxa, como Deus falar com meu irmão? Como isso? Isso aí é impossível. E eu tinha um costume, Juninho. Eu sempre gostei muito de música. Hoje eu ainda gosto muito de música. Música, claro que meu gosto musical mudou, né? Uhum. Mas eu gostava muito de música. Eu peguei, deitei no meu quarto e fiquei escutando música, mas aquilo não saía na minha cabeça. Eu disse, mas quem é esse Deus? E eu tô abrindo meu coração. Como aconteceu, eu vou falar para você. Quem é esse Deus que meu irmão falou? E eu pensei a noite inteira. Eu acredito que devia ser uma meia-noite, eu dormi. Isso era numa sexta-feira. Passou sábado, domingo, como todo. Saí, me diverti, mas eu fiquei com isso na minha cabeça. Quando chegou numa terça-feira, quarta-feira era culto na igreja sede, lá na cidade de Pomerode, e meu irmão me convidou para ir e tal, e eu disse, sabe o que? Eu vou lá na igreja. E entrei, eu já tinha 18 anos, entrei na igreja, me sentei, fiquei um pouco assustado, né? Pelas primeiras vezes a gente fica naquela expectativa, diferente, mas eu vi que ali a luz era mais branca, ali o som era mais limpo, enfim. E passou o culto, eu não entendi muito, mas eu vi que era uma igreja muito pentecostal, e eu vi que aconteciam coisas, e eu curioso, e aquilo começou a me chamar a atenção. Eu disse, uau, o que é aquilo? Eu disse, meu Deus, a pessoa colocou a mão na cabeça do outro, orou, e aconteceu algo lá, isso começou a me chamar a atenção, e eu fui dando atenção para isso e tal. E no final do culto, o culto acabou. Antes de acabar, nós temos o hábito de ainda convidarmos as pessoas para quem quer receber uma oração. E pediram quem queria uma oração. Eu disse, sabe o que? Eu vou lá. Fui envergonhado, né? Cabelão comprido e tal. Cheguei lá na frente, coloquei as mãos aqui, né? Como hábito, fechei os meus olhos e fiquei. Quando de repente eu escutei alguém dizendo, ei, rapaz, olha para mim. Eu com vergonha. Fiquei olhando para baixo, não olhei para cima. Você mesmo, você de camisa tal. Olhei para ele. O homem olhou para mim e eu fiquei tudo envergonhado. Mas naquele momento da vergonha, eu também senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido. Certa vez um amigo meu, o nome dele é Marcelo San, é um cara fantástico. Ele me disse uma coisa, numa ministração, ele estava pregando, ele disse, você sabe por que as pessoas quando aceitam Jesus choram? Eu sabia que eu chorava, mas eu não sabia por quê. Pela primeira vez eles estão experimentando algo único na vida. E a única expressão é o choro. É o choro. Porque pela primeira vez foi preenchido um espaço no coração que nunca havia sido preenchido. Talvez eu já ouvi isso tantas vezes, mas nunca me fez tanto sentido como quando ele falou para mim. E aquele dia eu senti algo diferente. E aquele homem colocou a mão no meu ombro e disse, sabe quando você deita na tua cama e pensa assim, quem é esse Deus que meu irmão tanto fala? Pois então, esse Deus sou eu. Meu Deus. Meu Deus. Talvez contando não é tanto, mas eu que vivi isso, eu disse, gente, quem é esse Deus? E só eu sabia. E naquele dia eu não tinha mais argumento, eu não sabia mais o que fazer. E eu chorei. É choro. Não sei se é uma expressão da alma, se é um alívio, o que é. E eu chorei. Não aceitei Jesus naquela noite, ainda continuei mas comecei a frequentar a igreja. Depois de 3 semanas, aceitei Jesus. Depois das 3 semanas, eu acredito que passou mais uma semana, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí eu fui batizado em águas, Meu e aí Deus já Deus. estava me usando. Foi algo extraordinário. E o que mais me atraiu foi aquele sobrenatural, sabe? Saber que a gente pode viver o sobrenatural de Deus, não só as coisas naturais aqui, né, gente? Eu acho que essa foi a minha conversão rápida, objetiva, e faz 17 anos, 18 que eu me converti, e estamos ainda na Caramba. caminhada. Uma conversão diferente, né?
E, pastor, como é que foi pra ti, assim, tu já tinha, quando tu foi pra igreja, assim, teve essa conversão rápida, tu Rápido. já pensava em que você ia ser pastor alguma vez? Já. Ou... Olha só que loucura. No começo, como todo mundo que não é cristão e não entende ainda o mistério de servir a Deus, muitas vezes as pessoas, os cristãos viram chacota, né? A gente Uhum, faz piada. E eu era muito piadista. Fazia piada com todo mundo e tal. E, e quando eu aceitei Jesus, olha que coisa incrível. Quando eu aceitei Jesus, a minha conversão foi tão rápida, tão rápida. Aquele dia que eu senti né? Aquele toque diferente. Aí uhum, meu irmão, novo convertido, né? Eu acho que todo novo convertido é o mais puro possível, né? Você sim. já reparou quando uma pessoa existe a conversão na vida da pessoa, ela tenta converter todo mundo ao redor, Uhum. né? É normal, porque quando você entende algo que os outros não entendem, para eles parece loucura, mas para você é a razão da vida. A razão da vida do meu irmão era converter todo mundo, inclusive eu. Uhum. E aí ele chegou para mim e disse: Bom, Jacques, agora que Deus falou contigo, eu tenho uma coisa para te falar. A partir do momento que você entrar na danceteria, ele vai ficar pro lado de fora. E lá, e lá dentro você vai ficar à mercê do diabo. E aquilo foi um choque na minha vida. Simples, Foi igual um Simples, soco, né? simples e objetivo. Foi igual um soco no É. peito. Deus, Rafael, como é que você fez isso comigo? E aí, olha só, olha o temor que se criou no meu coração, Wellington. Aí eu me lembro que isso foi numa quarta-feira, no final de semana a gente já tinha um esqueminha montado, pensei, cara, eu vou aproveitar ainda os últimos dias ali pra dar aqueles, né? E aí nós estávamos indo pra danceteria. Quando eu tava indo pra danceteria, olha só como é que o temor entrou no meu coração. Era quase meia-noite, eu tava entrando na danceteria, quando é que eu tava na porta de entrada, sabe o que que eu fiz? Eu parei e olhei pra trás, pra ver se Jesus de fato ia ficar do lado de fora. Olha só. Eu parei, me lembrei daquilo que meu irmão falou. Eu olhei para trás, fiquei procurando no meio das pessoas, ver se eu não encontrava ninguém diferente. Quando eu não vi nada, eu entrei. Mas quando eu entrei, foi a pior noite da minha vida, né? Então, isso aí me marcou assim bastante a minha conversão. E sobre o fato do ministério, olha que incrível. É, Deus chama cada um para um propósito, né? Uhum. Ensino, outro oferta, outro toca, outro canta. E, e criou um desejo no meu coração tão grande de fazer alguma coisa. Tão grande, tão grande. Mas eu não sabia, nós não tinha. É tudo muito novo, muito prematuro. Mas eu ainda não nem imaginava pastorado, nada. Isso aí nunca. Eu queria fazer. Uhum. Eu queria estar na igreja, eu queria participar, eu queria estar na escola bíblica, eu queria participar com jovens, eu queria participar de tudo o que a igreja tinha para oferecer. O primeiro amor. O primeiro amor. O primeiro amor é aquele que não se limita, Uhum. né? Eu trabalhava a madrugada inteira numa padaria do meu tio. Trabalhava a madrugada inteira, chegava em casa às 5 horas da manhã, do sábado para o domingo. Às 8 horas eu ia para a igreja, porque tinha escola bíblica, eu não perdia uma escola bíblica. Passava a escola bíblica, eu ia para casa, almoçava, dormia um pouco, de tarde tinha ensaio, encontro dos jovens. Depois do encontro dos jovens já tinha culto, e depois do Ei, culto eu já ia trabalhar. E eu nunca E não me cansava. pesei. Né? Nunca me pesei. E assim, no começo eu não tinha muito essa intenção pastoral. Uhum. Mas Deus sempre vinha falando. Né? Deus sempre vinha falando, mostrando e tal. E esse desejo foi crescendo. Aí, claro. Aí o útil se uniu ao agradável. Conheci a minha esposa. A minha esposa, eu não sabia, depois que eu comecei a namorar com ela, que aí eu fiquei sabendo que o pai dela era pastor. Uhum. Depois que nós casamos, nós ficamos 1 ano casado. Eu era novo convertido, ainda 3 anos de conversão, eu já saí para a obra, em período integral. Ah, é? 3 anos? E deixa eu falar, eu nunca Meu dirigi um Deus. culto na minha vida. Eu preguei uma vez na minha vida antes de sair para a obra. Sério? Nunca dirigi um culto. Olha só que loucura. Mas era a vontade, era o desejo do coração. E eu sabia que esse desejo que eu tinha não era meu, Uhum. né? Nosso desejo é correr atrás de bens materiais, conforto e tudo mais. Eu abri mão de uma casa maravilhosa, eu abri mão de uma cidade impecável para ir morar numa cidade de interior, e eu fui morar no interior, e a igreja que eu fui atender tinha
20 membros, e a casa que eu fui morar era em cima de um potreiro. Entende? Para chegar com carro, não tinha como chegar lá em casa. Onde que era? Era na Vargem Bonita. Ah, Vargem Bonita. Vargem Vargem Bonita. Bonita, Linha sim, Coração. Veio de É. Pomerode pra cá. Pra cá. É. E aí eu fui lá. E lá então iniciou a Como minha missionário. jornada ministerial. É. Lá começou, na Vargem Bonita. Caramba. Deus faz Incrível, né? uns negócios. E como que foi esse direcionamento, pastor, para você sair assim para integral? Porque, querendo ou não, é que nem o senhor falou, assim, ó, a gente tá apegado com as coisas da terra, querendo ou não. A gente fica, não, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar meu carro, talvez, vou deixar... Como que foi pra ti isso daí? Tipo, tu já tava meio que se preparando Não. ou foi duro, assim, de... Eu vou usar uma palavra do pastor Luiz Hermínio. Uhum. Quando você fala assim, ó, vem algo pra você e você fala será, é o tempo que o diabo precisa para trabalhar no teu coração, Uhum. né? É só isso. Quando me veio o convite, eu não pensei duas vezes. Pegou e... Tem uma música que a gente cantou bastante que é o Ousado Amor, né? Uhum. Sim. Na verdade, a gente não cantava, a gente estragava a música no começo do solinho, a maioria errava, né? E aí, o que que aconteceu? O Ousado Amor, vocês chegaram a conhecer a Gemima? Gemima Sim. morou Uhum. aqui. Sim. Ela morou alguns anos em Santiago, vizinha Quilombo. E lá a gente fez amizade de família. Sim, sim. E ela dava aula de música lá na cidade de Quilombo, lá na igreja. E como ela era professora de inglês, um dia ela comentou para nós. Hilclis Love, que é o amor, ousado amor, traduzido de uma forma mais literal, é amor inconsequente, né? Uhum. Não sei se vocês É, sabiam. não. Traduzindo de uma forma bem literal, é um amor inconsequente. O que Deus sentiu por nós foi um amor tão grande que ele não contou com as consequências de deixar as 99. Ele simplesmente sentiu o impulso, usando aquela passagem lá, né? Sim, Aquela sim. parábola, aquela história das ovelhas. É simplesmente aquele impulso momentâneo, aquele amor adolescente, né? Que você não pensa muito, você simplesmente vai. Ele foi. Se fosse com nós, deixar 99 para ir atrás de uma, eu não ia. Provavelmente não. Mas aquele amor impulsivo foi. Inconsequente, sem pensar nas consequências. Quantas coisas erradas podiam ter acontecido? E esse amor inconsequente era aquilo que eu estava vivendo. Eu não pensava no que podia acontecer, eu simplesmente queria ir. E muitas vezes falta isso no nosso coração. Falta isso na nossa vida. Sem pensar, tá, mas eu vou ganhando quanto? Entendeu? Eu vou ganhar quanto? Eu não pedi pro meu sogro me tirou pra obra. O pai da minha esposa. Uhum. Nós ganhávamos muito bem. Eu, minha esposa, tinha o nosso carro, tudo bem e tal. Eu não pedi onde é que eu ia morar. Eu não pedi quanto é que eu ia ganhar. Eu não pedi nada, simplesmente fui. Só. Sem se importar com as consequências. Entende? E quando a gente começa a calcular muito, a gente não vai. Nós não vamos. Verdade. É o espaço que o diabo tem para convencer a gente de não ir, de não fazer. Ah, mas então você está sendo inconsequente. Não. Muitas vezes nós temos que não pensar nas consequências, no que pode acontecer de errado. Simplesmente nós temos que ouvir e ir. Uhum. E foi isso que aconteceu comigo. Que muitas vezes a gente tem direcionamentos que Deus fala, faz isso, faz. A gente fica, será? Mas Deus só falou uma vez, eu vou esperar 3 vezes ele falar. 3 E vezes. quando você espera umas 10 vezes. É, quando Deus espera umas fala, 10 vezes, e Deus falando, Deus, que pelo amor de ele Deus. não para de falar, né? Eu vejo por mim, assim, na minha caminhada aí, desde os meus 15 anos de idade, eu tinha uns 15 anos quando Deus falou diretamente comigo, né? Usou um profeta, mas falou para mim mesmo assim, ó, na tua vida vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. E olha quanto tempo já se passaram. 15 anos. E a vida, assim, ela volta, mas sempre para naquele ponto. É isso aí. Entendeu? E Deus vai falando, e Deus fala de novo. Eu perdi as contas de quantas vezes, Juninho, desde que eu vim para Chapecó, desde que eu entrei para a família ali, o Juninho sabe quantas vezes Deus falou comigo e o propósito que Deus tem com a minha vida, né? Assim como a gente sabe do propósito que Deus tem com o Juninho, a gente sabe do propósito que Deus tem com o Brendo, com o Vitor, né? Que Deus sempre fala. Mas ele não desiste de nós.
entende? Ele não desiste de nós. Às vezes a gente até pensa assim, eu falo por mim, vou ficar quietinho aqui que acho que Deus vai capacitar, o outro vai pôr no meu lugar, mas ele não desiste, ele não para de falar. Isso aí. Ele tá sempre chamando, ó, vai acontecer isso, eu vou te levar para cá, vou te levar para lá, e vai acontecer, e mesmo que a gente não quer, as coisas acontecem, né? Eu, por vários dias, assim, às vezes a gente conversa, esses dias eu tava conversando aí o Breno, às vezes a gente não quer fazer, mas não tem escolha, você tem que fazer. Exatamente. Entendeu? Porque eu acho que quando Deus escolhe uma pessoa para um propósito, você não tem escolha. Você não tem escolha. Ou você faz ou você faz. Entendeu? Porque senão a tua vida não vai para frente. Entende? Eu acredito nisso. eu no meu pensamento, eu penso assim, esse tempo eu tava sozinho assim, tava pensando no meu pensamento ligado com Deus, sim, eu conversando com Deus, eu disse assim, mas Senhor, tem tantas pessoas que a gente sabe que tu já falou sobre um propósito, assim, a pessoa decide não ir. Mas a vida dela ocorre normalmente. O emprego onde ela tá, ela ganha bem, ela tem uma casa boa, um carro bom, e a vida dela segue. Mas por que às vezes tu fala tanto que a gente vai ser isso, vai ser aquilo, é pro ministério pastoral, é pro louvor, para tantas áreas que Deus fala, e a gente diz assim, não, eu não... eu acho que eu não vou querer, mas a tua vida não anda, não segue. Entendeu? Esses dias eu tava conversando com o Brenda e é a mesma coisa. A tua vida não segue se você não ir para aquele lado. Porque Deus chama, porque Deus fala, entendeu? E Deus capacita, e quando a gente acha que a gente tá fraco, é aí que a gente tá forte, né? Quando a gente acha que a gente não consegue, aí a gente consegue. Ali na igreja a gente vê muito isso, que às vezes a gente foge, né? Traz uma palavra domingo. Tá, vamos ver. Então. Prega lá em quilômetro? Eu vi que nem o Brendo, semana passada, nós acabamos o culto de quarta-feira passada, e nós estávamos ali na frente conversando, do lado na frente da igreja, coisa. O irmão Paulo, que é o dirigente do São Pedro, né? O irmão Paulo Ramos. Nós na beira da calçada, ele parou o carro, a irmã Fátima desceu com a esposa dele entregar um negócio pra Erlane. E enquanto ela foi entregar, ele olhou pro Breno e disse assim, prega quinta no São Pedro. Daí o Breno olhou pra mim, cara... Não, eu prego. Então, prega quinta. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Entendeu? Por mais que você diz assim, não, eu não quero fazer, não vou fazer, eu vou ficar quietinho, vou ficar escondido. Não consegue. Entende? Não consegue. A gente... semana passada, o rapaz lá, o Felipe lá me chamou, né? E as bênçãos aí passa o telefone, né, da gente, daí não tem Deixa, eu deixo pra nós, né? Ele veio pra mim, ele disse, mano, amanhã tu pode cantar, você e tua esposa lá na igreja? Eu disse, amanhã não dá, amanhã eu tenho um compromisso. Na sexta não tem como. Eu disse, mas se você quiser marcar pra outro dia, eu falei assim pra ele, aí a gente vai. Falou, não, então dia 15, tu vai? Eu falei, então toma. Eu vou falar agora, eu disse, vou ter que ir, então dia 15 tu vai. Falei, então vai, então a gente tem que ir. Entende? Então, por mais que você... Chega um momento assim que você não quer, às vezes você não quer fazer, entendeu? Mas você não tem pra onde ir, entendeu? As pessoas te convidam, Deus usa as pessoas pra te convidar, porque ele tem pressa em usar a gente. Tem pressa. Ele tem pressa. Às vezes a gente não entende, mas ele tem pressa. E às vezes a gente não dá muito valor, assim, lá na igreja, uma oportunidade, ou o pastor pede pra você dar uma palavra, pra você cantar um hino, pra você... Mas Deus, ele já tá te ensinando, tá te treinando já para isso, né? Ele já tá te treinando. Esses tempos até achei engraçado, assim, que eu no meu pensamento, a cabeça a milhão, assim, né? E o pastor Lauri disse assim para mim, me entregou uma profecia uns dias atrás, antes de ele assumir a congregação ainda. Ele disse, mano, ó, Deus me mostrou. Deus manda te dizer e me mostrou você na frente de uma grande igreja, pastoreando uma grande igreja. E eu disse assim, meu Deus, mas tu sabe, Senhor, que não é isso. Eu, desde criança, a chama que arde no meu coração é de ser um pregador da palavra. E eu, desde a minha adolescência, dentro da igreja, assim, eu dobrava o meu joelho e dizia assim, Senhor, eu quero ser um pregador igual fulano de tal. Já ouviu falar no pastor Márcio Roberto, em Jaraguá, lá?
Márcio Roberto. Ele instalava aquelas Esse eu não tendas, conheço. fazia o Sim. Circo do Evangelho. Verdade, agora que você falou as tendas, eu Lembra? lembrei. E daí eu sempre dizia assim, ó, quero ser que nem o pastor Márcio Roberto, não depender da igreja. Entendeu? Pregar a palavra, mas ter uma condição. Para mim sair e pregar. Esse sempre foi o meu desejo. E aí não ficar entre as quatro paredes, entendeu? E pregar. Mas a promessa de Deus é essa, e Deus já falou. E esse tempo eu recebi a mensagem, a profecia, que na frente de uma igreja, uma grande igreja, um trabalho pastoreando, disse assim, meu Deus, será que eu vou pastorear uma igreja e não vou pregar como eu queria pregar? Mas aí você começa a pensar, daí tu começa a ver assim lá na igreja, o pastor pede para você fazer isso, pede aquilo, o Juninho sabe, tá ali também, e te coloca a fazer aquilo, e vai indo, e você pula de um departamento, vai pro outro e coisa e tal. E daí me veio um pensamento assim, por que que eu, né, eu tenho que ir com mais calma? Eu vou fazer menos, porque eu não quero aparecer que eu sei fazer para mim não me, entendeu? Para mim depois eles vão dizer assim, não, mas aquele ali tá pronto, pode levar ele para obra. Olha o meu pensamento, eu pensei assim, não, eu vou ficar mais quietinho, não vou fazer tanto. Se pedir para mim pregar, eu vou pregar daquele jeitinho, se pedir para cantar, eu vou ficar no meu. Para mim não mostrar que eu tô pronto para ir, ou que eu tô no caminho para ir. Olha o pensamento. Mas não adianta. Quando eu pensei isso, Deus usou o pastor e falou, não, o chamado é esse. Você vai ter que ir. Quando chegar a hora, tem que ir. Tem que Vai fazer, fazer o né, quê? negão? Tem que ir, tem que fazer. Se é lá, se é para pregar pelos quatro cantos da terra, mas quando chegar, tem que ir. Só que a gente se preocupa com as coisas daqui, como foi falado, né? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Às vezes a gente coloca, né? às vezes a gente coloca o nosso tesouro onde? Nas coisas daqui. Entende? Se apega num negócio, numa empresa, num carro. Entende? Aí tu fica preocupado assim, meu Deus, mas eu tenho isso, aquilo para pagar. Mas se eu ir para eu vou ganhando quanto? A pergunta que todo missionário acho que deve fazer, a maioria. Não deve, né? A maioria deve fazer. Uhum. Tipo, Eu fui para obra ganhando R$700. e tá Como é aqui, que né? fazia você? Uma vez eu já contar, essa aí é boa. Quando é que a gente... Nós saímos para obra, aí, pô, cara, Pomerode, né? Tudo bom, tudo fácil e tal. Perto de tudo, praia. Tudo lá e tal. E aí, nós sempre comprava, já uma, duas vezes por semana a gente fazia o bifinho na chapa, né, o tal. Uhum. E cara, esse aqui é o fundamento. A gente, quando tá com o estoque cheio, raramente a gente vai viver o milagre. O milagre a gente Exatamente. vive no momento da sequidão, né? Exatamente. Uhum. Os corvos traziam carne para Elias, né? No momento quando não tinha nada. Cara, então assim, ó. E passou o tempo e tal, e acabou o gás. Não acredito. Essa história do gás, todo mundo provavelmente, todo missionário conta, né? A do gás é padrão, padrão. Nem quem não é missionário. Nem quem não é missionário. Essa aí é padrão, o testemunho do gás. Só que eu vivi, cara, essa aí que é a loucura. E aí eu vivi isso aí. Acabou o gás. Eu disse, vou lá no comércio comprar. Mas tava sem dinheiro. Eu disse, Rose, vamos comer qualquer coisa. E assim, eu não me preocupei em ir orar. Tem gente que diz, entrei no quarto e orei a Deus, Senhor, eu não admito. Diz, cara, eu não orei. Acabou o gás, eu disse, vamos comer. Era só eu e minha esposa, eu não tinha meu filho ainda. Vamos comer salgadinho, vamos comer pão, esperar. Daqui uma semana a gente compra. Mas olha pra gente ver como é que Deus cuida de nós. É automático o cuidado de Deus. Uhum. Acabou o gás. No mesmo dia, um irmão chegou lá em casa. Isso aqui eu acho incrível. O irmão chegou lá em casa. Disse, pastor, eu tenho um aviário. Ele tinha um aviário, né? Sim. Um aviário e tal. E olha, para mim o gás custa baratinho. E eu coloquei no meu coração, pastor, de enquanto que o senhor estiver aqui com nós, eu vou lhe ceder um gás por mês. Meu Deus, cara. Chegou a sobrar o gás. Uau, eu disse, cara, olha só. Aí, passou algum tempo, aí o gás eu tinha já, né? Nem me preocupava mais com gás. Passou algum tempo e tal, a minha esposa disse, vamos comer o quê?
frango de novo. Os irmãos traziam frango, né? Tinha aviário, Muita né? aviário pra lá, né? Frango, não faltava franguinho na panela. Franguinho era certo, né? Era frango assado, sopa de frango, frango frito, frango cozido, Suco pastel de frango. suco de frango. E aí, viu? A minha esposa disse, vamos comer um bife de gado, né? Fechou. Eu olhei, pá, não vai dar. Mas eu também não vou lá marcar, Rose. Anotar, né? Pobre sabe o que é isso, né? Rico não sabe, mas pobre sabe. E lá na... Caderninho. Caderninho certo lá. Aqui, isso ó. aqui, ó. Eu disse, mas também não vou lá. Não conhecia muito bem o pessoal do comércio lá ainda e tal. Eu não fui. E olha de novo. E eu não orei a Deus. Viu? A nossa vida com Deus, ela não se resume na gente orar só no momento da dificuldade. É isso No que eu momento ia de falar. dificuldade, Sem cessar. a gente vai experimentar o cuidado É de isso aí. Deus. Entende? E, enfim. E de novo, naquela mesma tarde, no final da tarde, era um sábado, o irmão chegou lá com uma sacola grandona assim, disse, pastor, Meu eu Deus. separei aqui algo pro senhor, nós estava carneando lá em casa, Meu e eu quis Deus. separar pro senhor. Aí eu não abri, muito envergonhado, tava já, li a sacola e eu lá. Deixa eu ver. Obrigado, irmão. Irmão, Deus abençoe o senhor, muito obrigado pelo carinho. Fomos lá, larguei na pia. Quando eu abri, o colchão mole, um pedação gigante assim, Nossa. cortadinho, sabe? Disse, meu, olha ali, Rose, pegamos uma O faquinha, melhor cortamos. bife. Cara, o melhor bife. Foi o melhor bife da minha vida. Meu É Deus. incrível, né? Ô, gente. Bom, testemunho todos nós vamos contar. E aí, você falando. Eu acredito no dom natural e no Uhum. dom sobrenatural. Dom natural o quê? É o Neymar joga bola. Tipo, qualquer outro ali. Pô, é um piá que é destacado numa coisa. O cara já nasceu ali, ó. É fera. Tem gente que não treina, não faz nada e é fera. Eu acredito que seja talvez alguma vocação, entendo. Mas quando é que é chamado, eu acredito o seguinte: quando Deus nos chama, nós não temos escolha. Eu não tenho escolha. Eu disse negar o chamado. Isso, claro, cada um tem a sua opinião. É minha opinião, tá? Quando Deus chama uma pessoa para uma coisa que nem você falou, específica. Por que Deus usou Jonas? Uhum. Podia ter engolido aquele, podia ter mandado Jonas. Tinha tanta gente que ele podia usar. Uhum. Mas ainda assim ele insistiu para que Jonas fosse a pessoa que fosse lá pregar. Mesmo sabendo que depois do povo se arrepender, Jonas ainda ia reclamar, não é? Por quê? Eu acredito que quando Deus tem um chamado na vida de uma pessoa, é porque Deus não deu opção para ela. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós admitimos o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu abro mão da minha vida para entregá-la para o Senhor, ela não é mais minha. A minha vida não pertence mais a mim. Pertence ao Senhor. E se ela pertence ao Senhor, eu preciso aceitar aquilo que Ele pediu para que eu faça. Tipo, talvez aproveitando o gancho da tua introdução, Wellington, que você deu nessa palavra aí. Então hoje, mas se eu não fizer, Deus levanta outro. Não, Deus levanta outro. Mas eu também entendi uma coisa nesses 15 anos de ministério. Eu tenho 15 anos de ministério de período integral. Eu aprendi uma coisa, que pessoas que eu tive acesso, ninguém mais teria a não ser eu. Né? Então, se Deus pede para a gente fazer algo específico, e se a gente tem acesso a determinada coisa, tem que fazer, porque ninguém mais vai ter. Juninho, você tem acesso a pessoas que eu jamais vou ter, que eu jamais vou ver. Elton, você tem acesso a pessoas que jamais eu vou ter. Vem pastor, vai pastor, vem pastor, vai pastor. E muitas vezes eu já vi de pastores ficarem anos em algum lugar e conseguirem poucas pessoas para Jesus. Será que era porque era um pastor ruim ou porque Deus queria que ele alcançasse de fato aquelas pessoas lá? Né? Porque nós pastores muitas vezes somos julgados. Quando é que o negócio não está com a igreja cheia porque o pastor não é bom? Eu não é. Eu mesmo me castigo assim. Se eu não estou... mas muitas vezes não é. Muitas vezes o Senhor levou aquela pessoa para aquele ato específico para conseguir alcançar aquela pessoa. Enfim, né? Eu gosto de falar que, assim, que a gente limita bastante o agir do Espírito Santo, né? A gente acha que ele vai agir como a gente age.
Tipo, ah, não, se Deus tá agindo, a igreja tem que estar cheia. Não é assim. Deus tem seus meios, tem seu, sabe, tem todo Exatamente. um trabalhar todo diferente que a gente nem imagina como é que é. Nem E, Tem imagino. uns momentos, e realmente né? é isso. Sabe, às vezes não é o pastor, é Deus querendo fazer alguma coisa, ou Deus querendo que o pastor salve uma única pessoa que vai salvar 200 mil pessoas. Aí que vai. Exatamente. É isso aí, é o propósito. É o propósito de O Deus, a gente não vai entender. pastor falou sobre a história de Jonas, né? Esse tempo eu tava lendo essa história e o que chama a atenção, assim, que quando era para Jonas ir para um lado, para anunciar, ele quis fugir, ele foi, comprou a passagem, foi para outro lado. Era para ir para Nínive, né? Ele foi para Tarsis, né? E a Bíblia conta a história que quando eles estavam que ele estava na embarcação, Ah, tu quer café? Sim, Quer um sucrinho agora? Não. Não? Só no café. Certeza? e, Ui, deixa eu só ver. e eles estavam com medo que eles iam perecer. E o problema estava em quem? Estava em Jonas. Porque ele estava vindo pro lado que não era para ele ir. E aí Deus estava falando comigo que quando a gente não vai para onde Deus quer, as pessoas que estão à nossa volta perecem. Perece, verdade. Entendeu? Quando você não vai para onde Deus quer que você vá, as pessoas que estão do teu lado sofrem contigo. Não é só você que sofre, a tua família sofre. Porque se as coisas não dão certo para mim, não vai dar certo para minha esposa que tá comigo. Não vai dar certo às vezes para os meus pais, para o meu sogro que mora ali junto, que tá ali perto. Entendeu? Então, é uma corrente. Quando tá fora do propósito, não vai, né? Não dá. Só que tudo tem um tempo. A gente conversava, os piá, de vez em quando a gente conversa sobre os assuntos assim. Eu tava conversando aí o Breno sobre isso aí. Às vezes você não é a tua hora também, porque tem gente que Deus fala, eu vou te levar, e já começa a querer adiantar o processo. É isso aí. E nós temos que viver o processo, temos que viver o propósito, viver o tempo de Deus, né? Porque hoje, se Deus me levar para pastorear uma igreja, quilombo. Ah, tu vai ser separado amanhã para pastorear quilombo, tu vai. Eu não tô pronto. Não é a hora ainda. Entendeu? Eu sei que eu não tô pronto. Então é um processo. Que nem nós começamos agora a trazer uma palavra, pregar. O pastor que tinha antes ali, ele deu a oportunidade, né? No ano passado eu ministrei a ceia acho que umas 5 vezes o ano inteiro. E é um diácono. E o pastor pediu, tu ministra um dia, ele só disse assim pra mim, ministra a ceia? Eu falei, sim. Ele disse, tu sabe? Eu falei, desde criança dentro da igreja, olhando, participando de ceia, não vou saber fazer uma ceia? Vamos embora, né? Fui atrás do texto, vamos fazer. Entendeu? E consegui fazer, né? Pedindo a graça de Deus, a ajuda de Deus. Mas você vai se preparando e Deus vai te moldando, Deus vai te preparando, vai te capacitando e você vai fazendo, né? O problema é que tem pessoas, eu conheci pessoas lá em Jaraguá, que Deus falava hoje assim, porque eu vou te levar para pregar. O cara no outro dia já tava lendo, uma vez lá em Jaraguá teve uma febre, que tinha uns jovens, acho que essa fase você viveu essa geração. Cara, os caras que estavam lendo Bíblia de trás para frente, ó. Deu uma loucura na juventude, na cidade lá. Não, porque eu leio a Bíblia de cabeça para baixo, de trás para frente, porque eu leio a Bíblia de todo jeito. Eu pensei, entende? Um negócio assim, fora do comum. Porque Deus falou um dia num culto que ia levar a geração para pregar o evangelho. E os caras já saíam como se fosse pregador. Entendeu? Eu sou pastor, sou pregador, sou isso. É o tempo, é o propósito, é o processo. E a gente tem que entender isso. E na nossa vida, assim, secular, mas você é desde criança dentro da igreja. Sim, né? Mas eu vou falar assim, que o melhor momento que eu tive com Deus, que eu tô vivendo, é o agora. Entendeu? Mas a tua vida tá 100%, tá tudo certo. Não. Tem bastante luta, bastante prova. Só que hoje eu aprendi que a gente depende de Deus para tudo. Para tudo. Né? Falei no culto, acho que foi o culto passado, que eu trabalhava com vendas. Antes nós tínhamos um negócio, uma distribuição. E quando eu fechava uma venda, eu ia para casa orgulhoso, né? Porque fui eu que fechei. Mas foi Deus que... Não, fui eu. Eu que levantei cedo, eu fui visitar o cliente, eu que fiz.
Cara, um crente de berço com pensamento assim, tá errado. Falta alguma coisa, falta se converter. E eu, há um tempo atrás, estava assim. Hoje não, hoje Deus foi apertando, mostrando, ensinando. E hoje eu levanto de manhã, entro no carro, faço a minha oração, dirigindo o carro assim, vou conversando com Deus e digo, Senhor, ó, esse dia é teu. Faz como tu quer. Entendeu? Tem vezes que a gente chega lá na empresa, o Vitinho tá aqui, que tu liga uma máquina para trabalhar, estoura uma corrente, para um negócio, quebra outra e tu fica, meu Deus do céu, lá tu vai se sujar de graxa e arrumar e coisa e tal, daí tu pensa assim, meu, de novo, coisa. Mas eu saí de casa falando para Deus que o dia ia ser como ele queria, entende? Então você entrega. E hoje a gente tá assim, hoje tu fecha um negócio, atende um cliente, alguma coisa, eu já dou o crédito todo para Deus, digo, Senhor, foi tu que fez, não fui eu. Tudo que acontece, Senhor, é porque você permitiu. É Dar porque glória a Deus, você. né? Entende? Então quando a gente aprende isso, daí Deus vai preparando. É. Daí Deus vai te moldando, daí você vai entendendo quem é aquele Jesus lá pendurado no crucifixo, Isso aí. que a gente falou lá no começo. Entendeu? Que é o Deus da quê? Da provisão. Aquele quando ninguém mais pode te ajudar e tu diz assim, eu não tenho para onde ir. Agora eu não tenho para onde correr, né? Quem poderá me ajudar, né? Daí não aparece o Chapolin, né? Não. Aparece quem? Aparece Deus. Parece E as Deus, né, pra coisas ajudar, né? acontecem assim naturalmente. Nós que temos um negócio assim, tem dias que parece que a dificuldade vai te consumir, sabe? Que aquele problema é maior do que tudo. E daí tu só diz assim, Senhor, eu não tenho para onde ir agora contigo, eu não vou mais fazer nada. Agora contigo. Quando a gente reconhece que é com ele dali para frente, às vezes a gente dá risada lá e brinca, cara, ó, chegamos no fim do dia, indo para casa e as coisas aconteceram naturalmente, Fluiu. né? Então, assim, a gente tem que entender todo o propósito de Deus. Temos que Verdade. entender. Realmente. E esse negócio de ser chamado, essa conversa, quando ela começou a partir para esse rumo, eu já queria levantar e ir embora, né? Porque ela parte, a gente faz esse podcast aqui e a gente sempre fala, né, que as pessoas que sentam ali, Deus usa para falar com a gente. Eu acho que não teve uma vez que a gente fez, né, Juninho, uma conversa, um podcast que Deus não falou com alguém de nós aqui. Sempre num bate-papo tem uma resposta para alguém aqui. Sempre tem. É coisa incrível. Direcionamento, É. tudo, né? Não precisa aquele, às vezes, Aprendizado. não precisa, às Sempre. vezes, aquele reteté, aquela coisa arada, porque é bom, mas às vezes não precisa. Às vezes é uma palavra assim, tipo, vai. Na verdade, a gente acha, né, que sempre vai ser da mesma forma, né? É. Sempre vai ser no reteté e não, mas não é assim. É. Às vezes Deus quer, Na Deus quer falar simplicidade, né? de diversas maneiras com a gente, né? A gente Às- sempre tem que estar Às vezes Deus ligado. não tá no fogo, não tá no vento e não tá no terremoto. É. Mas tá numa voz mansa e suave. Uhum. Sai dessa caverna aí. Não, é isso daí. Isso, né? Ó, quando é que você falava, eu me lembrei de uma coisa. Isso aqui é um fato bem, bem legal. Princípio para crente. Princípio de glorificar a Deus. Ó o corte. É. É. Qual foi a única pessoa no Antigo Testamento que não glorificou a Deus porque estava em pecado? Acã, não foi? Quando é que eles passaram por Jericó, né? Passaram por Jericó, venceram Jericó, as muralhas sucumbiram diante das voltas que o povo de Israel deu. Deus engoliu, a terra engoliu as muralhas de Jericó, passaram por ali. Acã pegou uma capa e alguns utensílios. Deus disse que não era para pegar nada e nada era para ficar vivo. Passaram por ali e Acã pegou algumas coisas e escondeu na tenda dele. E quando Acã escondeu, a próxima cidade que eles iam enfrentar era Ai. Cidade de camponeses. Os espias foram lá, olharam, voltaram para Josué. Seu Josué, não se preocupe. Manda 1.000, 2.000, 2.000 soldados. Não vamos cansar todo o exército. Manda alguns lá. E eles vão lá, extermina com todo mundo. A gente é vitorioso, né? A caminho da Terra Prometida. Foram lá e sucumbiram diante de Ai.
uma cidade pequena de camponeses, de agricultores, o exército do Senhor perdeu. Josué foi para casa, indignado, rasgou a roupa, se jogou no chão. Senhor, o que é isso? Aí Deus disse, olha, tem pecado no meio do povo. Tem pecado. Sabe o que você faz? Põe todo mundo em guarda e passa de tenda em tenda. E aquele que não glorificar o meu nome, pode olhar lá dentro, que lá está o pecado. Aí a gente acha, né? O pentecostal, né? E lá vai Josué, dá glória a Deus, glória a Deus. Não era isso. Glorificar a Deus era reconhecer que a vitória de Jericó não era por mãos humanas. Era o Senhor que tinha dado. É aquilo que você falou, mano. Muitas vezes a gente passa o nosso... Cara, hoje eu fiz acontecer. É ou não é? Hoje eu fiz acontecer, hoje o dia fluiu, hoje eu trabalhei, hoje eu consegui isso, consegui aquilo. Mas muitas vezes é a graça de Deus, é a misericórdia. E aí a gente chega em casa, não glorifica o nome do Senhor. Dá uma olhada no teu coração como é que ele está. Inflado, ego inflado. Um dos sabotadores do nosso coração é o ego. Quando a gente infla o ego. Aí passaram na frente da tenda de Acabe, e aí Acabe. Você glorifica a Deus, você reconhece que de fato a vitória de Jericó foi Deus que deu? Eu acho que não. Não fala assim, mas eu imagino. Eu acho que não. Acho que a gente lutou, exército grande, forte e tal. Pode olhar lá na tenda. Olharam na tenda, tinha a capa e mais alguns utensílios, que era abominação ao Senhor. Entendeu? Muitas vezes, quando o coração do homem tem pecado, ele não reconhece a grandeza de Deus. Não significa que a gente não vai errar durante o dia, enfim. Sim. Mas quando o coração do homem é sabotado por uma dessas coisas, a gente não reconhece que Deus ele faz na nossa vida. Aí muitas pessoas acham que é por mãos humanas, pela força própria, né? Eu gosto da passagem de Gideão. Eu sou apaixonado pela história de Gideão. E a forma que Deus, né, fez para que eles ganhassem a batalha, né? Com 300 homens. Então, as estratégias que Deus usou, que Gideão usou, porque Deus falou, faça assim que vocês vão ganhar. Então, às vezes a gente quer lutar com as próprias mãos e fazer acontecer o negócio e não vai para frente. E não acontece. Se não for ele, não adianta, né? A mesma coisa foi quando Jesus mandou Pedro jogar as redes de novo, a noite inteira pescando. E Jesus mandou, jogue de novo. E Pedro disse o que para Jesus? Sobre a tua palavra eu vou jogar. Como quem diz assim, eu por mim não vou jogar. Porque eu já fiquei a noite inteira aqui pescando. Por mim não vou. Mas sobre a tua palavra eu jogo. Né? E aí ele jogou de novo e deu no que deu. Mas foi pela palavra. Mas foi porque Deus mandou. Às vezes a gente vai sem Deus mandar e a gente quebra a cara. Às vezes você entra num negócio, numa furada, quebra a cara. Às vezes você vai para um lugar, muda de igreja sem Deus falar, quebra a cara. Teve acho que foi não foi o Felipe, acho que foi o Anderson Siqueira que pregou ali. E ele falou sobre isso. Tu diz assim, Deus, tem um tal negócio assim e eu preciso, Senhor, da tua resposta. Mas Deus demorou 2 dias para responder, você já vai lá e faz o negócio sem esperar a resposta. Entendeu? É bem assim mesmo. E se Gideão tivesse feito isso? Olha a estratégia que Deus fez com ele, para ele vencer a batalha. Mas por que ele foi com 300 homens e fez aquilo lá, tudo? Porque que era para eles reconhecer que não era pela força deles. Para eles não bater depois no peito dizendo assim, nós vencemos a batalha porque nós somos bons. Não, eles eram em 300. A tal ponto que na seleção Deus falou isso. Né? Ó, Gideão, primeiro separa os covardes. Os covardes que não e os querem. medrosos. Não, põe de lado. Você vê que Deus não quer medrosos. Era 32 mil, não? Aí depois foi eliminando, né? Eliminou. Aí eliminou quantos? No começo. Olha lá no celular pra gente não... Pra não falar nada. Heresia.
Daí sai um corte depois, ó. Aí, pessoal do aí podcast. depois manda tomar água. Aqueles que se ajoelhar e tomar água que nem um cão, pode separar também. Tinha que Agora aqueles que ficar Trazer atento. a água até a boca, esses vão. Que incrível, né? É. Vou pregar quinta-feira sobre isso agora. Você me inspira. Ele já deu, Viu? Não, já. já deu um spoiler da próxima mensagem também. Pode que eu convidar já tô, ele ó, também pra pregar. Você reparou que muitas vezes as coisas vêm assim? É. Verdade, verdade. Eu geralmente pego e já tenho que anotar, porque a gente esquece, né? Sim. Poucos segundos a gente esqueceu. É bem assim mesmo. Muitas vezes acontece do nada, você pega e opa, isso aqui encaixou. Era pra pregar também amanhã, mas a gente mudou a data. E daí eu tava dizendo assim, Senhor, o que que eu vou pregar? Sobre o que que eu vou pregar? E me veio nítido, assim, sobre Gideão. E eu já preguei uma vez na igreja. Claro que sem muito estudo, sem se aprofundar muito, aquela pregação, assim, feijãozinho com arroz, né? Naquela calmaria, porque às vezes a gente brinca, né? Que em casa o fogo desce, os espelhos no guarda-roupa lá tremem. Em a casa é o janela, leão, pois né? É o leão. Chega na igreja, o miau, um gatinho lá, né, pregando. Só que aí eu demorei para entender, mas daí a gente entende que é da forma que Deus quer, né? Em casa, às vezes a pregação flui de um jeito que você diz, não, hoje à noite vamos quebrar tudo lá. Nós imaginamos, É. né? É ou não é? Você Não, imagina o fogo a vai tempestade. descer. Agora nessa parte eu vou Anota aí. engrossar minha voz. Aí sublinha a parte que igual eu vou falar deixa que em o fogo vai negrito pegar. ali assim. ó. Igual a pregação do Jonatas lá, a primeira, né? Que ele conta lá, que ele se preparou pra pegar a primeira vez. O Jonatas, sabe, né? Sim. O Lara? Não, o Jonatas James ali. Sim, ali sim. de Aham. Coronel. Ele, ele foi até engraçado. Ele falou que. Ó, um abraço pra você, Jonatas. Ó. Ele falou que a primeira pregação dele, ele se preparou um monte, convidou todo mundo pra ir pra igreja, tudo, meu Pra Deus ver o do céu. fiasco. Daí chegou lá na frente, resumindo bem, né? Resumindo bem. Ele chegou lá na frente, leu lá, daí é só Jesus na causa, né, irmão? Só Jesus na Só cara. Jesus na causa. E só Jesus ficou na causa. nisso. Pegou, entregou e Aí lá em Pomerão de uma vez convidaram saiu o cara correndo. convidaram Deus. o diácono pra pregar, né? E ele ficou lá. Chegou na hora dele trazer a palavra e tal. Abriu no Salmo de número 23 e leu ali: O Senhor é meu pastor e não me faltará. Virou para o lado da direita aqui e disse: Irmãos, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Virou para o outro lado aqui e disse: Irmãos, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe. Foi uma pregação. Foi pregação mais- mesmo? Ou palavra? Não, foi pregação. Pregação mesmo? Tá bem, é por aí. Deu olhou assim. Amém. Pra alguém às vezes serviu, não. Exatamente. Alguém que tava É. duvidando. Deus, Né? E Deus foi. ali. Mas é assim, às vezes a gente em casa, vai ser o fogo puro. Chega na igreja, aquela calmaria, assim, coisa. verdade. Só que eu tive uma experiência aqui no Maria Gorete. Eu fui trazer uma palavra, fui pregar. O pastor disse: Não prega. E foi aquela calmaria, assim, os irmãos, assim, que nem o Juninho. E já todo meio disse: Meu Deus, ninguém tá sentindo nada, cara. Meu Deus do céu. Mas tinha um irmão lá atrás que tava lá, enxugando as lágrimas e coisa. E eu saí da igreja, assim, aquele dia, assim, como quem diz o outro, derrotado, sabe? Assim, ó. Cara, Mal, né? Mal, né? Mal. Eu disse, A gente cria expectativa e quando a gente não alcança elas, a gente sai frustrado. frustrado é a palavra correta. É. Eu disse, cara, em casa, fechado lá naquele quartinho, eu senti a presença de Deus, senti a glória de Deus lá, e como é que na igreja não foi daquele jeito? Qual que é o problema? Eu tô desde manhã orando, buscando, escutando o hino, não liguei a televisão nem um minuto. E aconteceu isso e fui pra casa daquele jeito, assim. Sabe, decepcionado. Cara de gol contra. Né? Mas quando eu cheguei em casa, o irmão mandou uma mensagem no WhatsApp pra mim. Disse assim, mano, posso te falar um negócio? Eu falei, pode. Tudo que você pregou tinha direção. Eu falei, ele falou, mano, a palavra inteira era pra mim. Daí aquilo, disse, cara, quando Deus quer, ele fala, ele usa, é do jeito dele, né? Do jeito dele. Uma vez eu tive a experiência de
que eu tava tinha um escritorinho lá embaixo, lá em casa. E eu tava pedindo pra Deus uma palavra e orando e buscando, e Deus me trouxe um hino na mente. E Deus me mostrou como seria o culto. Foi uma experiência incrível, assim, cara, que eu me fechei naquilo, fiquei acho que 2 horas naquele quartinho, pregando pra mim mesmo. Era a igreja mais pentecostal que tinha naquele quartinho era eu. Eu dava glória, eu dizia aleluia e chorava e pregava para as cadeiras que tinha lá dentro e o fogo desceu e Deus me mostrou como seria o culto se cantasse aquele hino. Que era aquele hino que a gente canta ali do Jefferson Swelling. Quando Jesus entra no barco. Uhum. E eu disse, indo pra igreja, falei pra Paty, vamos cantar esse hino hoje lá. Pegar a banda e vamos cantar. Dela disse, de novo, a gente cantou domingo passado? Eu disse, não, tem dia, né? Vamos cantar de novo. Porque Deus me mostrou que vai ser assim mesmo. E chegamos na igreja, quando a gente cantou, eu falei pro pastor, antes da mensagem, deixa eu cantar esse louvor. Ele disse, não, pode cantar. E do jeito que Deus me mostrou lá em casa, como seria o culto, quando a gente cantou o hino, a glória desceu naquela igreja e foi do jeitinho que Deus mostrou. Entende? Então, quando Deus quer fazer, quer dizer, Ele sempre quer fazer. Né? Quando a gente está preparado a obedecer, está pronto a obedecer, daí o negócio acontece. É, isso aí. O negócio flui. Uhum. Né? E quando a gente reconhece que a gente não é nada, daí Deus usa. Quando a gente acha que a gente tá meio sabido demais, daí Deus não usa do jeito que Ele quer. Sabe quando a gente reconhece que nós não somos nada? Quando estamos passando pelos piores dias da nossa vida. É. Que as tuas forças não resolvem nada. Não. Pelo dia mal, quando as coisas deram errado, eu tive uma experiência muito forte com isso. Bom, como pastor local, a gente vive muita coisa e vive muito com pessoas. Quando eu passei pelos piores dias mais angustiantes do meu ministério, de fato, foram os dias que o Senhor mais falou comigo. É porque nós nunca vamos reconhecer que nós somos fracos enquanto que a gente não passar pelo pior dia da nossa vida. Quando a gente passar pelo pior dia, quando a gente passar pelo pior momento, aí eu entendi que muitas vezes, e isso aqui também foi uma palavra da Gemima, nós começamos já faz alguns anos, agora deve fazer uns 5 anos, nós tínhamos sempre o encontro imersão, toda segunda-feira lá em Quilombo. E quando nós tínhamos esse encontro, no primeiro encontro, eu preparei tudo, preparamos toda a galera da música, do louvor, recepção, ambiente, nós ia fazendo ambiente não na igreja, nós ia fazer em outro lugar. E quando eu preparei tudo, nós estava prestes para subir naquela sede lá, um cara me ligou. O cara que tinha maior acesso ao meu coração. Ligou para mim e disse, tu vai fazer isso? Eu disse, eu ia. Tu vai fazer aquilo, que não vai fazer isso. E assim, me arrasou, sabe? Tudo o que eu tinha programado e projetado, já para fazer um contexto fora de igreja, porque eu sabia que até então dentro da igreja ia ser um escândalo. Então eu fiz fora, pra galera jovem. Cara, e eu subi arrasado, moído. Eu não queria mais ir, tava mal. Quando eu cheguei lá em cima, foi o melhor culto da nossa vida. Foi o melhor momento. Aí depois eu falei pra Gemima, eu disse, cara, Gemima, aconteceu isso e aquilo, sabe, pastor? Muitas vezes Deus quebra a gente, pra gente ficar sensível. Porque só no momento que a gente tá quebrado que a gente vai ficar sensível às pequenas coisas que vão passar na nossa vida. Verdade. Porque quando tudo vai bem, cara, tudo é legal. A gente vai, encara tudo, mas quando a gente tá no pior dia da nossa vida, a gente fica tão sensível que até um passarinho cantando a gente ouve Deus falando. É verdade. É ou não é, cara? É verdade. Tudo. Um barulho, um estalar, uma pessoa olhando, um positivo, tudo. A gente vê Deus em tudo. Porque a gente tá quebradinho. É ou não é? Eu vou voltar ao Elias de novo. Elias estava na caverna. Ô Elias, enquanto que Elias estava tudo legal, o cara orava, descia fogo. O cara desafiava os profetas, acontecia. Ele era o cara. É ou não é? Ele era o cara do momento, todo mundo queria estar perto dele, todo mundo elogiava ele. Aí quando é que ele se viu numa situação que de fato estava sozinho,
ninguém mais estava com ele. O fogo não descia mais, as Uhum. coisas não aconteciam mais. Depressão. Vai para a caverna, se enfiou na caverna, pediu a própria morte. E é naquele momento que a gente pede a morte e diz, pronto, agora você está prontinho. Agora eu vou trabalhar ainda. Aí vem Deus, aí vem Deus, ó. Vem o terremoto, falei antes, vem o terremoto. Deus não estava no terremoto? Passageiro. Veio o fogo, Deus não estava no fogo? Passageiro. Deus não veio no vento? Por quê? Passageiro. A gente acha que essas manifestações todas, nós somos todos pentecostais, mas acho que Deus sempre tem que trabalhar nisso. Mas muitas vezes isso é um ciclo passageiro. É. Ele vem, vai, a nossa igreja, ela passa por ciclos, passa por estações. Volta e meia é um fervo só, volta e Que meia, todo culto, todo mundo fogo mais desce. quieto, entende? Grupo de jovens, eu fiquei anos refém de grupo de jovens. Deus me libertou esses dias. Então, assim, ó, volta e meia o grupo tá bombando, volta e meia não tá. Tá ruim, pouca gente. Volta e meia o grupo do louvor, cara, tu dá uma nota que o Já. negócio já vai. Todo É. mundo se conhece. É que nem o homem, né? Se conhece por uma piscada, Uhum. levantar de sobrancelha. Homem é fácil fazer leitura facial. Nossa. E o conjunto é assim, e ele vai tocando e tal. Volta e meia, cara, você vai tocar? É um terror. Não, mas isso aí aproveitando o gancho aí, acho que os últimos 2 ou 3 cultos, não sei, todo mundo perdido. Ensaia, todo mundo perdido. Ó, domingo, né, Juninho? Mas, homem do céu, nós ensaiamos antes do culto. E chegou na hora do culto, a gente cantou. E quando fui puxar o hino da harpa, o hino que eu conheço, homem, puxei 2 tons abaixo do que era pra cantar. E a banda tocando lá numa nota e eu lá em outra. Crucificou o hino. Não, chegou ao ponto de eu olhar e dizer assim, vamos parar, vamos Deu, começar deu, de volta. vamos de novo, Eu pega aí, isso pega aí. Entende? Pedir perdão pra igreja, hein, irmãos, ó, desculpa. É, loucura. Entende? Então, assim, é que nem você falou, são fases. Tem horas que a coisa flui naturalmente. Isso acontece muito com louvor. Tá? Às vezes a gente escolhe um louvor, ensaia, e quando canta ele a primeira vez na igreja, aquilo desce uma glória, assim, que parece que você não quer terminar de cantar mais aquele hino. Ficar naquele momento a semana inteira. Aí você diz assim, não, se domingo passado desceu fogo Deu nesse certo, hino, nós vamos agora cantar vai de dar novo. Agora vamos. E Vamos nós aproveitar. vamos e cantamos de novo. Aí às vezes acontece, mas às vezes tu canta de novo, não acontece nada. E tu cantou do mesmo jeito, tocou da mesma forma. Então é ambiente, é conforme está o ambiente, conforme está a igreja. Porque não é nós que estamos ali na frente que faz acontecer. Entendeu? Não é o Juninho na frente da liderança dos jovens que faz aquele grupo acontecer. Não, é um instrumento, um vaso usado por Deus para organizar, para comandar. Mas se os jovens não estiverem na mesma direção, não flui. O grupo de louvor é a mesma coisa na igreja. Se nós não tiver aquela semana todo mundo assim bem, né, conectado com Deus, tiver um fora, meio perdido, não flui. Não flui. Tem dia que flui, tem dia que tá travado. Então, o culto é a mesma coisa. Tem dias que você tá ali suando a camisa lá, tentando empurrar, que as pessoas entendam o que tá cantando, entendam o que tá louvando, né? Você ministra no meio e diz, "Ô, irmão, ó, você tá louvando a Deus, tá falando isso, tudo isso." E o culto lá, morto. Mas tem dias que você só abre a boca e começa a cantar o hino e já todo mundo sente a presença de Deus. É o quebrantamento. Eu Eu vejo muito, assim. Hoje até eu tava conversando com o Robson, que é vice-líder de jovens lá com a gente. E ele comentou, cara, não teve um culto, desde o ano passado, né? Não teve um culto, assim, que não foi bênção, que não, sabe, que não teve que se reteté e, sabe, o agir de Deus, e Deus falando com a gente, Deus, sabe, quebrantando a gente. Um negócio que eu sempre falo, e ele sempre fala pra mim também, é a gente sempre ficar ligado, sabe? A gente sempre ficar ligado nessas questões do que a gente vai fazer, sempre estar sensível, sabe? Ao que a gente vai convidar pra pregar, que a gente vai convidar pra cantar. E algo que, às vezes, sim. Às vezes nós dois estamos meio pra baixo, às vezes ele também pra baixo, sabe? E a gente sempre tá
buscando se ajudar para fazer algo para Deus, né? Que a gente sempre fala que não é a gente que faz o negócio. A gente tem que dar liberdade. O que a gente não pode é ficar refém. Uhum. Isso aqui é uma coisa que eu já vivi muito assim, ó. De novo, como pastor, a gente tem muito contato, ou nosso contato é direto com as pessoas. Uhum. Aí volta e meia você vai lá, pastor, escuta que foi bênção, né? Meu Deus falou e tal. Que cultão, Deus estava presente. Aí o outro culto é um pouco mais mais devagar, né? As coisas não fluem assim e tal. E muitas vezes a gente acha que Deus acabou não se manifestando naquele culto. Sim. Isso aqui também eu escutei, tá? Eu escutei e acabei concordando que muitas vezes nós, cristãos, nós evangélicos, somos idólatras também. Em que sentido? Que a gente acaba idolatrando muitas vezes o sentir. A gente fica refém das nossas emoções. Uhum. Se eu me alegrei é porque estava bom. Não é que a gente foi para prestar um culto a Deus, a gente ficou refém de querer sentir algo. Uhum. E quando a gente fica refém, a gente começa a fazer o quê? Começa a questionar, por que esse culto aqui foi? Por que aquilo não foi? Na verdade, todo culto é bom. Tentar achar o erro. Sim. Todo culto é bom. Exatamente. Não existe erro no culto. Todo culto é bom, porque tudo é para exaltar o Senhor. Se aconteceu ou não aconteceu, amém. Como nós gostaríamos. Uhum. Mas o importante é que nós estava lá, cultuando a Deus. Muitas vezes é o culto pentecostal, muitas vezes não é. Muitas vezes é um culto mais tranquilo. Uhum. Mas em todas as situações Deus foi glorificado. Agora, para quem é ministro de louvor e é pentecostal, é crucificante ver os irmãos de braço cruzado com a mão no bolso, né? Hã? Misericórdia. Quando a gente vai fazer o louvor ali antes da palavra, não tem, né? Irmão, fique de pé. Não, Entendeu? Porque parece que a pessoa de pé, ela dá liberdade. Não, ninguém. E tu vai fazer. Como é que tu vai fazer uma adoração sentada? Proibido adorar sentado. Não tem Não como. pode. As pessoas. Tem uns que tu fala, de novo em pé, né? Mas, irmão, Sempre tem. é diferente quando você canta e as pessoas estão em pé do que quando elas estão sentadas. Isso aí. Entendeu? Às vezes fica aquele culto, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Mas é porque a gente quer que as pessoas adorem. Esse tempo Deus falou muito comigo sobre a questão de você louvar prestando atenção no que tu tá louvando. Porque às vezes a gente tá cantando no automático. Conhece hino aí só conhece a melodia do hino. Né? Aí fica lá, na cabeça, mas tu tá cantando? Tá saindo da onde teu louvor? Vem no coração ou não? Ou é só assim, eu conheço o hino, tô cantando tal. E esses dias, Deus tocou em mim isso aí, ó. E eu falei pra igreja, irmão, preste atenção nos louvores que vão ser cantados nessa noite. No que vai ser entoado nessa noite. Preste atenção no que você tá cantando. No que tu tá falando pra ele. Né? No que tu tá declarando pra ele. Nos hinos da harpa. Eu sou apaixonado por hino da harpa. Eu fico doido, assim, quando eu já fui em cultos da Assembleia mesmo. Nossa, assim, que congresso que não teve hino da harpa. Meu Deus do céu. Uma Assembleia de Deus, sem culto de Assembleia de Deus, sem um hino da harpa. Não dá liga. Não. Congresso de jovem tem que ter aquele Jovem, desperta. Ou a face adorada, né? Desprezando. Se colocar o 15 lá, já... Não, assim, diferente que nem, né, Juninho? O Juninho, eles fazem, é feito na igreja ali. Mas nós estamos colocando agora a rede jovem, né? Estamos colocando a harpa agora no meio. Mas assim, cara, é um negócio diferente, entendeu? Jovem e tal. Mas assim, ó, culto de domingo, culto de quarta, sem hino da harpa, pra mim, não é culto. Sabe? É diferente. Pô, nós temos lá 500 e tantos hinos, né? Na harpa. Você não escolheu um hino e tirar, que nem o Brendo. Ó, nas quarta-feiras a gente tá responsável pela quarta do propósito. Culto do propósito. E é curto, porque começa às 8, 7h30 oração, 15 para as 8, e 8 horas começa o culto. E termina 9, 9h15, 9h10, né, Juninho? Uhum. E é 1 hora e pouco de culto. Então eu acho pouco, sabe? Mas a gente
dá um pega Mas pra intenso, fazer. um culto intenso. sim. Porque é meio de semana, né? Sem Eu parar. também faço culto rápido. Entendeu? Culto rápido. Então, o que a gente fez? Sempre cantar 2 hinos da harpa. Opa, vamos cantar só um. Entendeu? Diminui um pouco o louvor para dar tempo da palavra, no mínimo meia hora, 40 minutos. Entendeu? Tira um hino da harpa, mas é um, não é todos. Você tem que cantar o hino da harpa. Então, às vezes eu fico olhando lá, os hinos da harpa tem umas letras assim, ó, né, tremendas, e as pessoas cantam, esse aí eu conheço, de novo esse hino da harpa. É que assim, ó, nós aqui, bom, nós temos... Água? Tem café. Não, Tomar mais um café. Dá um café, você. Nós não, temos... deixa. Nós que somos assembleianos, pegar. podemos falar da Assembleia, né? Assembleia, por mais que a gente vive um momento de transição geracional, mas nós temos a nossa identidade. Tem. Sim. Não Nós adianta. temos a nossa identidade. E eu acredito que a gente deve preservar essa identidade. Eu gosto de fazer bastante coisa nova. Eu sou motivado a isso. Teve uma fase aí que era a fase church. Tudo era church. Não sei como é que fundaram. Será que alguma Assembleia de Deus church aí? Não? Mas certeza. Certeza. Não, devo Deve ter procurar. fundado, Devo Será procurar. que tem Blair Church? Mas deve ter Mas alguma coisa. certeza. Aí imagino o que sim. que aconteceu? Todo mundo ligado. meteu preto na igreja. Foi uma febre. Todo mundo queria meter uma parede preta. Sem saber o porquê da parede preta. Lá em Quilombo, não. Não. Quase, pastor. Sem saber de iluminação. Não, eles queriam meter uma parede preta. Moda. Vai passar. Aí a gente não consegue preservar uma identidade. Entende? Mas então não pode mudar nada na Assembleia? Não é isso. Eu vou citar um exemplo. Ali em Quilombo, na igreja sede, nem um obreiro, nem eu senta no púlpito. Isso eu acho muito legal, pastor. Por Quando o quê? Jonatas falou pra mim, eu achei muito legal isso. Diante de Deus, nós não somos todo mundo igual. Por Exatamente. que eu preciso estar lá em cima? Outra coisa, eu tenho uma regra muito séria. Não é questionando, mudando culturas, não é isso. Só que assim, para pensar. Muitas vezes você está lá pregando. Aqui não tem. Eu acho que não tem, mas lá tem. Aí o irmão atrás de você tá limpando o nariz. Tá olhando tá despregando aquilo que o pregador tá pregando. Tá dormindo. Infelizmente a gente já viu isso. Já. Então o que eu fiz? Descemos todo mundo. Todo mundo concordou, não, vamos descer, vamos sentar lá embaixo. Botei as primeiras cadeiras dos presbíteros, dos pastores jubilados, a minha. E toda a igreja senta lá. Quem fica lá no altar? Músicos que estão tocando. Acabaram de tocar, todo mundo para baixo. Ninguém pode distrair o pregador. Eu acho legal isso. Aí, claro, assim, mas o pastor fez isso e na semana não. Eu não mudei a identidade da igreja. Eu mudei algumas coisas, alguns hábitos nossos ali, mas isso não é identidade. Identidade é tu ver o cara andando na rua e tu sabia que o cara é assembleiano. Tem essa pegada aí, entende? Mesmo nós jovens, a gente conhece um ao outro, cara. E aí o que acontece? Aí a gente mantendo esse princípio, esses dias me deu uma nostalgia tão grande, você falou da harpa. Eu entrei no culto, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sou o primeiro. 6h30 a nossa oração, 5h30 eu tô na igreja. Eu preciso estar antes para orar a Deus. Porque quando os irmãos chegar, eu vou estar lá abraçando eles. Estar recebendo eles. Ligo o telão, ligo isso, ligo o som, pá. Botei os hinos da harpa. Rodar, cara, eu derreti o meu coração. É incrível, né? É incrível. O hino da harpa é maravilhoso. Maravilhoso, meu Deus. E aí, muitas vezes a gente acaba querendo entrar nessa fase de modinha também. Não. Entende? Não tô dizendo que é errado. Longe de mim, né? Longe de mim. Que é bacana também. Só que muitas vezes a gente vive muita modinha. Inclusive tem uma denominação que eu citei esses tempos atrás, não vou citar, que é uma igreja de moda. É modinha, cara. Hoje tem isso, eles vão lá e faz isso. Amanhã tem aqui, eles vão lá e faz isso. Eles não conseguem criar, se definir, entende? Uma identidade própria. Outra coisa, você tá no culto aqui na Assembleia. Se você lá em Quilombo, você vai ver que é o mesmo culto. Entendeu? Se você ir lá pro litoral, é o mesmo culto. Vai mudar alguma coisa, mas a liturgia em si tá ali. E, cara, eu acho isso incrível. E quando muda a liturgia,
tu percebe assim, né? Cara, tá diferente o negócio, tá faltando alguma coisa. Eu fui num culto aqui, não vou falar a igreja, e não teve hino da harpa. Sabe quando tu vai pra... Mas era um congresso. Sabe quando você vai pra casa com aquela decepção, É. assim, de assim, cara, por que não teve hino da harpa? É a Seu, nossa como é que identidade, né, pode, cara? Não cara? tem. Entendeu? Um hino, Um hino. entende? Um hino da harpa, né? Ui, a gente aí eles falam, não, mas ainda harpa e tal. Ah, a gente tem tanto músico bom, cara. Faz uma roupagem nova, Sim. dá aquele Não, faz um talentão, negocinho, né? né? Mais Pô, diferenciadinho. Fica É. massa ainda, mas você harpa. vai ver. Ó, você vai ver. Nós não fizemos. Mas quando os outros começar a fazer, a gente vai copiar. Vai atrás. Sabe, brasileiro só copia, né? É, Só não copia. cria, só copia. Não, o americano lançou lá, a gente dá um jeito de estragar e trazer pra cá, É né? claro, né? Deixa pra nós, né? É. Mas nós temos tanto conteúdo bom, né? Poxa. Pastor, É. uma coisa assim, a gente tá começando agora, a gente vai começar um projeto com o Tuta Ribeiro, que era ali ele era ali da sede, que ele, cara, ele é um mestre de música, assim, sabe? E ele fala bastante sobre os hinos cantados na igreja, que muitas vezes A é letra, falado né? só do eu, Egocentrismo. e não é falado sabe, do total da igreja. E a gente vai ter um projeto bem direcionado a isso, que, cara, a gente vai conversar com várias pessoas, de vários pastores do Brasil que vai falar sobre isso, sabe? Um negócio específico que eu acho que vai trazer também para essa mentalidade para as pessoas, pro pessoal de banda, pessoal de músico, Legal. assim, porque, cara, é um negócio que faz bastante falta. Até a questão de palavra também, né, pastor? Se a gente pegar para ver assim, quantas vezes que os irmãos vão para a igreja e eles não dão bola para quem tá do lado, assim. Às vezes a pessoa tá morrendo do teu lado e tu não sabe, tu só dá um paz do Senhor, meio assim ainda, paz do Senhor, vai embora e tchau. E se a gente entender esse negócio de igreja mesmo, sabe? Essa questão da igreja, A unidade, a né? unidade de todos viverem uma irmandade de verdade, algo assim, tipo, não de chamar, o que eu tava falando no último, que teve com o Felipe Queiron, que às vezes a gente fala, Pai Senhor, irmão, mas daí você não é irmão de verdade, sabe? É só um jargão, é só mais uma coisa ali É um conhecido, que distante. que é falado ali, tchau, daí vira as costas, tá falando mal do irmão. É verdade. E é igual diz aquele hino lá, né? Uma família. É, Essa unidade é o princípio do crescimento. É? Muitas É vezes isso mesmo. a gente investe em tanto. É evangelismo para cá, é convite para pessoas para cá, é campanha, que eu sou um assembleiano anti-campanha. É isso, é noite disso, é noite daquilo, a gente faz tanta coisa. Mas Uhum. esquece que a igreja primitiva, a Bíblia diz assim, ó, que todos estavam unidos, perseveravam unânimes em oração no partir do pão, e em todos havia temor. E Deus acrescentava aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque a igreja estava na graça do povo. O povo via aquela unidade e falava, gente, eu quero. eu preciso fazer parte disso. Uhum. Eu preciso ser abraçado por eles. Entende? E iam lá. Era uma igreja perseguida, uma igreja limitada, uma igreja isso, uma igreja aquilo, mas havia unidade. Eu acho que esse é o... E tendo aquele princípio de unidade, claro que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Porque esses dias atrás uma pessoa me questionou, pô, pastor, por que tal grupo de pessoas que fazem coisas totalmente que Deus abomina, tem mais unidade muitas vezes que dentro da igreja? Eu pensei, é mesmo? E é verdade? Pô, lá os caras se ajudam, lá os caras crescem, lá os caras isso e aquilo. Mas aí me veio uma coisa na cabeça, mas lá o diabo não tá para atrapalhar. Ali o diabo não se preocupa. Diferente da igreja. Que o diabo sabe que se existe uma coisa que vai trazer uma expansão do reino, é a unidade do corpo de Cristo. Se a partir do momento que a igreja desenvolver cada membro a sua função, sabendo que Cristo é a cabeça, meu amigo, nada para. Ninguém segura, né? Nada para. Qual é o maior exemplo de unidade na Bíblia? Que funcionou, que deu certo? Descrentes. Torre de Babel.
A única vez que a Bíblia diz que Deus teve que se levantar do trono para olhar o que o homem estava fazendo. E a Bíblia diz que Deus levantou, olhou para a terra e disse assim: pois é, o coração deles é um, a língua deles é um. Tudo o que eles fizer vai prosperar. Unidade traz crescimento. Unidade traz prosperidade. Aonde o diabo mais se envolve é querendo quebrar a unidade que é o corpo de Cristo. Você pode perceber uma coisa, que o que mais... Eu sou pastor de igreja e eu tenho propriedade para falar sobre isso. Que o que mais traz dor de cabeça para um pastor não são coisas graves, são picuinhas. É aquela dor de cotovelo, é aquele irmão que... Uma vez um irmão falou horrores para mim, de um outro irmão. Mas por que, irmão? Por que você está falando isso dele? Porque ele passou no supermercado e não me cumprimentou. Meu Deus do céu. Mentalidade. Né? Não, mas isso aqui não se limita só àquela pessoa. Sim. Isso aqui é na igreja, muitas vezes. Sim. Só de uma pessoa não olhar para outra, talvez nem viu, nem percebeu, não reparou. Talvez o cara estava cheio de problema, estava rápido, fez alguma coisa, mas aí outra pessoa sentida. Maldade, né? A outra pessoa ali. Aí o diabo aproveita. É aquela situação que o diabo aproveita para desvincular o corpo de Cristo. Exatamente. Ele tá ali, né? Odiando, Tá né? ali. E a quem possa tragar. E é nessas, na verdade, é bem nessas pequenas coisas que ele vai trabalhar. Porque é coisas que a gente não vai ver, é coisas que a gente às vezes não vai dar bola. E às vezes, eu não. E é ali que é o problema. Eu não vou mais falar com o Elton ali, eu vou ficar longe dele, tchau, falou, valeu, e é isso daí. Deus tá comigo e já era. Mas não é assim. Deus quer que a gente viva. Eu errei muito. Vamos voltar ao começo da nossa conversa. Eu errei demais, gente. Eu sou um pastor que deu muita bola fora. Desde novo, porque eu nunca fui preparado. Eu nunca fiz um seminário. Eu fiz tudo, as faculdades, teologia, tudo depois. Eu fui na cara e na coragem, no peito. Matei no peito e vão. Eu não vou contar coisas assim, porque chega a ser constrangedor o que eu já fiz em cima do púlpito. Gente, é incrível. Por quê? Depois em off o senhor fala, pastor. Em off eu falo. Que daí a gente já... Aí dá pra contar. Daí a gente não vira procura meme, não vira fazer. meme. Vira meme. Que a gente procura não fazer daí igual. Cara, e eu já fiz tanta coisa errada. E eu já falei tanta coisa errada. E eu já preguei tantas vezes errado. E até hoje eu erro ainda. Quando eu cometo um erro, olha só, quando eu cometo um erro e consigo reparar esse erro, aí eu penso, cara, nunca mais eu vou errar. Dali uma semana eu tô errando de novo. Aconteceu alguns dias atrás, tal, que eu tive um impasse e eu me expressei mal para uma senhora, para uma anciã da nossa igreja. Eu me expressei mal. Ela deu uma palavra repreensiva, ali que eu estava num contexto, e eu acabei me expressando mal para ela. Quando eu fiz isso, na hora eu não dei muita bola, mas depois eu fiquei um lixo. Um lixo. Mesmo eu estando na razão, tá? Eu tinha razão, porque eu era pastor, a palavra que foi colocada era uma palavra que não tinha muito contexto naquilo que... Enfim, e eu poderia repreender, mas eu repreendi. E quando eu repreendi, eu me senti mal depois. Depois, o outro dia. Aí eu pensei, eu tenho que procurar essa senhora. Por mais que eu estava na razão, por mais que eu tinha autoridade, não, eu me expressei mal. Fui lá, cheguei perto dela, disse, irmã, você lembra aquele dia? Sim, pastor. Eu disse, pois é, irmã. Eu vim lhe pedir perdão porque eu me expressei mal para a senhora. Eu tinha direito, eu era pastor dela, eu podia fazer isso, mas ainda assim, eu tive cuidado. Porque eu sabia que temor e humildade, isso né, podia pastor? ferir o coração dela. Não era briga, não era desentendimento teológico, era uma palavra. E sabe o que ela falou para mim? Ela disse, sabe, pastor, que eu até pensei em não vir mais na igreja. Olha só. E é nas coisinhas pequenininhas. Gente, era uma coisa assim, que... para mim talvez é insignificante. Mas ali, quem sabe, o próprio diabo... Sim. E eu vou botar a culpa nele agora também. Ele Sujo, gosta né? dessa largura. É um sujo. Ele não toma banho, né? Mal lavado. Viu? Só que é nesse momento que o espírito demoníaco Não, mas é verdade. trabalha. É verdade. Por É quê? nesses negocinhos Sabe o que é isso? É a tal da brecha. Né? É a tal da brecha.
Verdade, Nós verdade. passamos um episódio esses dias na igreja, não vou me aprofundar no assunto, não. Aconteceu um negócio na nossa igreja, num culto ali, que foi cômico, foi engraçado, sabe? E quando acabou o culto, todo mundo riu. Nós, principalmente a família, né? Nem todo mundo... como é que aconteceu um negócio Depois a desse? gente Coisa e conta, tal. pastor. Em off a gente conversa. Todo mundo riu, sabe? Eu não entrei muito assim, eu ri, não falei, eu ri. Tinha alguns falando, tirando sarro, mas sim, nós estava em família praticamente. Sim, família. Todo mundo riu, sabe? 2 vezes em família. Só que daí, no final ali, todo mundo falando de alguns inventando um pouco mais e Não, não, tirando um não. pouco de sarro, coisa e tal. E eu fiz um negócio. E eu tirei o sarro também, e eu gesticulei o jeito. Eu fiz, como é que eu vou te dizer? Eu encenei O que aconteceu? o que não aconteceu, mas que a gente tirando o sarro, deve ter Uhum. feito isso. Mas assim, ali no calor do negócio, sabe? E daí o que aconteceu? O final da história você deve saber. Deu problema, sabe? Deu. E eu fui pra casa rindo dentro do carro. Pô, tá. E eu olhei pra minha esposa e disse assim, cara, será que o fulano não ficou bravo? Daí ela falou, por quê? Eu disse, não, eu fiz isso, né? Mas também, eu não dormi aquela noite. Eu não dormi aquela noite. Não dormi. Quando eu fechava meu olho pra dormir assim, eu via a imagem do que eu tinha feito. E eu não conseguia dormir, e só o que vinha na minha mente era, peça perdão. Mande mensagem no WhatsApp, chame, ligue, vai, peça perdão. E passou a semana inteira. E eu não pedi perdão. Quando chegou no culto de domingo, no final do culto, eu fui na pessoa, puxei ela assim de um abraço nela e disse, cara, meu Deus, me perdoa. Não, morreu o assunto. Viu? O pastor falou, morreu o assunto, tá? Eu disse, não, eu sei que morreu o assunto. Mas agora vamos enterrar de uma vez. Me perdoa, por favor. Foi assim, no momento, coisa. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, beleza, tá bem. Fui pra casa e dormi em paz. Porque eu pedi perdão. Entendeu? Mas assim, o temor de Deus, ele te acusa já. O Sim. temor já entra. O Espírito Santo te acusa quando tu fez algo diferente. E esse é um problema. A gente que muitas vezes usa a liberdade e abusa da liberdade, de brincadeira, de Comunhão, eu amizade. odeio comunhão. Sim, Mas às vezes não é o bom dia, não é um dia que ele teve assim bom para ouvir aquilo. Tá, às vezes a gente vai brincar, em outro momento o Juninho aceitaria, mas nesse dia não, entendeu? Às vezes a mesma brincadeira. Aconteceu comigo bem isso aqui. Bom, eu vou contar porque também não tem problema. Uhum. Eu vou contar o que eu fiz de errado, porque aquilo que eu fiz de errado me martirizou durante um tempo. Porém, o que outra pessoa fez de errado foi o meu consolo e fez eu me animar. Então, quem sabe o que eu fiz de errado hoje vai animar outra pessoa que também passou por essa situação. Eu era muito novo na obra. Novo demais, gente, eu tinha 2 meses de obra. Meu sogro, que é o cara, o homem de Deus, assim, é um cara incrível, incrível. Caráter inabalável, sabe? Um cara fantástico. Aí ele veio naquela congregação que eu tava dirigindo. Pô, eu queria fazer uma média com o meu sogro, né, cara? Apresentar ele e tal. E aí eu, todo espontâneo, sempre muito espontâneo e tal. Disse, queria apresentar aqui o nosso pastor presidente, nosso saudoso pastor Janiro. Eu larguei essa bola. Saudoso, cara tá vivinho lá. Cara, assassinei ele, bicho. Bom, enfim. Passou e eu de risada, nós demos risada. Mas se tocou na hora ou não? Eu me toquei. Mas tinha um cara que ouviu isso aqui, que quando ele me via, ele falava isso e debochava de mim. Um cara, sabe aquele cara que gosta de tirar sarro de todo mundo? Aqui na igreja tem sempre alguém desse. E ele começou ele me perseguia. Toda vez, ele falava em um dia, eu estava num almoço da igreja e ele largou essa bola, assim, sabe? Dava risada, ele ia com todo mundo e desceu, subiu pro meu coração. Desceu pro meu coração, sei lá como é que ele fala. Foi pro coração. E aquele dia, para mim, foi um lixo. Chamei meu sogro e disse, pastor, o senhor me desculpa, mas eu vou para casa, não tô bem. Fulano de tal isso, tal. Meu sogro muito prudente, mas foi lá falar, falou isso aqui, o Jackson tá sentido.
Aí ele veio lá me pedir perdão e tal, mas já tinha sido repetido tantas vezes que eu tava amargurado. Amargurado. E eu não queria mais saber de nada. Peguei, fui para casa e... Enfim, eu me senti muito mal. E foi uma coisa que, sabe, naquele momento espontâneo e tal, mas depois eles ficaram remoendo isso, e tirando sarro e tal. E aí eu fui para casa e tudo mais, aí passou um ano. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Passou um ano, aí eu conversei com o pastor Alessio Marques, eu acho que era o nome dele, com um obreiro que trabalhou com ele. E esse obreiro é meu amigo, pastor presidente também da cidade de Libon Regis, pastor Robson Kilkamp. Robinho, o apelido dele. E aí eu conversando com o Robinho, eu contei isso que eu falei. Aí o Robinho olhou pra mim e disse, ih, cara, isso aí não é nada. Eu disse, como não é nada? Cara, uma vez eu fui convidado para pregar no culto de ação de graça da esposa do pastor presidente, de Araranguá. Eu fiz isso numa congregação de 20 pessoas. E ele fez numa congregação de 500 pessoas. Não. Culto de ação de graça da esposa do pastor presidente. E aí um monte de gente, uns pregadores que estavam convidados para uns eventos e tal, todo mundo lá, e ele foi pregar, todo mundo deixou as considerações e tal. Aí ele disse assim, cara, Robinho, se tu vê isso aqui, me perdoa, mas eu tenho que contar. Aí ele assim, bom, nesse momento também, antes de trazer a palavra, eu quero deixar as minhas condolências. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu, assassinou. Mais um que matou, eu matei meu sangue, você matou a mulher do pastor, cara? Estamos assassinando todo mundo. Cara, e aí também. Aí depois dali foram pro almoço. Ele disse, cara, eu não almocei. Eu não fiz nada. Eu tava assim, ó, meu dia tava um lixo. Aí estavam na roda dos obreiros, só pastores e tal, e ele lá. Dali a pouco vem o cara do Saro, né? Veio dando gargalhada de longe, tal. E o Robinho aqui e o pastor Alessio do lado dele. Esposo, o pastor presidente, né? Esposo da mulher que tava de aniversário. Assassinada lá. Aí o cara veio debochando e tal. E o pastor Alessio, sério. Olhou para todo mundo. Pois é, irmãos. Certa vez eu tava fazendo um velório. Boa, já, a história foi indo. Foi indo, velho. E quando nós fomos sepultar o morto, pra cá a galera faz bastante casinha e tal. Lá é tudo inteirado, né? Inteiramos todo mundo. Eu comecei a cantar o hino Mais Perto Quero Estar. E o solo areioso começou a ceder e ele começou a descer junto. Começou a descer junto com o caixão. Meu Deus do céu. E todo mundo ficou sério. Mas isso não me impediu de ser um grande homem de Deus. Ele olhou para todo mundo assim. Chapuletado. Então, sabe qual que é o problema? Voltando ali de novo. É aquelas pequenas coisas que vão surgindo. Um acha que não faz mal, o outro acha que não faz mal. Nós temos que ter cuidado. E vai matando o outro E na mata, fé, né? mata. Sim. Mata mesmo. Uma palavra, um negocinho. É, Às vezes mata uma pessoa na fé. A gente tem que ter uma visão da igreja. E para mim aquilo foi um divisor de águas. Eu disse, cara, então é isso aí. Eles eraram também. Sim. Entende? Porque geralmente o cara que pega no pé de todo mundo é o cara que nunca faz nada. É o cara que não faz nada. Ele nunca vai errar. Entende? Eu já irei pregando, como pastor presidente, eu já irei, cara, inúmeras vezes. Eu sei que eu vou pisar na bola um monte de vezes ainda. Porque quando você faz, você erra. Você tá sujeito ao erro. Né? E você é apontado, que todo mundo tá te Você vendo. Você é alvo. Quem faz alguma coisa é alvo. Entende? E o não dá certo. Aí tem pessoas que dizem assim, a gente entrando no outro assunto, gente, quando é que é pra parar? Pois vai ficar meio tarde pra tu ir, né? Não, pra mim não. Pra mim tá de boa. Tem que ver pra vocês. Não. Vocês que vão trabalhar amanhã cedo. Eu é só 7 horas pra acordar. acordar. Meia-noite, uma hora eu não durmo. Dá pra seguir mais uns minutinhos. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Né? Mais 3. Só pra bênção pastoral. E aí, mas tá boa a conversa. Não, tá boa. Não, e aí do que nós estávamos falando agora, que nós se interrompemos? A cabeça do homem, né? Cara, me esqueci. Não lembra ainda. Ó, Aí nós falando aqui que quem tá na frente é alvo, né? Muitas vezes a gente faz, era. Aí as pessoas dizem, mas não orou a Deus e tal.
Não, Eu orei a Deus. Mas as coisas são em tentativa e erro também. Eu vou tentar, Exatamente. não deu certo, mas eu orei a Deus. Vamos partir para outro. Entende? Ah, eu orei a Deus e as coisas não deram certo, é porque Deus não queria. Não. Perde a cabeça, se não deu certo aqui e você orou a Deus, vamos partir para a próxima. Eu sempre falo para os líderes de departamento da nossa igreja, meu amigo, ó, eu coloquei você. Eu orei, coloquei você, mas se você não produzir frutos, é 2 palitos para eu te tirar e colocar outro. É tentativa e erro muitas vezes. Não é na primeira que a gente vai acertar, É isso aí. entende? Na nossa igreja tem um irmão ali que é o ancião da igreja, né? E teve um culto que ele tava de aniversário e cada um foi dar uma palavra e coisa e tal. E eu fui dar uma palavra e comecei a falar do irmão no passado, né? O irmão era assim, o irmão era tão querido, o irmão não sei o quê, o irmão sentado ali. Meu irmão olhando assim. E eu falando no passado, né? Porque o irmão era não sei o quê e tal, e tal, e tal. De vez em quando ele vai pro hospital, daí fica internado, Sim. volta, já teve alguns AVC, né, Julinho e tal. Teve uns par, né? Agora de novo, né? Sim, de novo agora. E eu fui, quando eu entrei no carro, a Paty olhou pra mim e disse assim, meu Deus, amor, você matou o irmão ali umas 10 vezes no culto. Eu falei, cara, nem percebi, entendeu? Mas é. Fala, porque assim... Aí o problema, muitas vezes, não é nem da boca que tá falando, é do ouvido que ouve, né? É, Muitas vezes as pessoas estão tão contaminadas, coração tão amargurado, que qualquer Não, palavra qualquer já é coisa. ofensiva. Hoje, pastor, tá muito complicado, né? ser Hoje tá crente muito tá difícil, complicado. né? Tá difícil. Aí, Tá, qualquer Jesus, coisinha que fala ali. a geração hoje é mimimi, né? Meu Deus, tá bem complicado mesmo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acredito que... Enfim, uma vez eu tinha um pastor Otávio, é pastor presidente Chavantino, cara Uhum. incrível. E ele me contou uma coisa que é verdade. Gente, claro que hoje a gente não tem o espírito do mundo, tem o espírito de Deus. Mas quando não era crente, iam pra bodega, um chamava o outro de palavrão, disso, daquilo e dava uma risada e tava tudo bom. Hoje, só de você não cumprimentar o cara já fica Não, hoje fudido, né? meu Deus! É verdade? Meu senhor, parece que quando se converte, vira menina. É. Entende? Vira criança, é uma infantilidade tão grande. Nós estávamos falando antes sobre unidade, né? Você falou de não é uma seita, uma religião, não sei ali, que Sim. né, prospera. Todo mundo um ajuda o outro, é uma corrente e o negócio acontece. E daí eu tinha um pastor lá em Jaraguá, pastor que eu gosto bastante, sim. Eu vivi um tempo curto com ele lá, porque daí eu vim embora para Chapecó. Mas é uma benção, cara de sabedoria, assim. E daí um dia ele falou assim, irmãos, levanta a mão aí quem tem empresa. Os irmãos tinham empresa na igreja, né? A igreja tinha bastante membro. Fica aqui depois do culto, quero falar com vocês. Ficou. Todo mundo ficou. E ele pediu para cada um, o que você tem, mano? Ah, tem isso, tem aquilo lá, tem que... O pai na época tinha uma confecção de roupa de cama, de lençol. Lá para baixo, lá é forte, né? Forte. E daí a gente tinha uma malharia e tinha a confecção. E depois daquilo ele visitou os irmãos, as empresas dos irmãos, conheceu tudo. E todo culto, quando acabava o culto, ele dizia assim, irmão, escute, antes da bênção apostólica, escute. Você precisa de lençol, o irmão João lá, ó. Você tá precisando de salgadinho, a irmã fulano de tal. Você precisa colocar vidro na tua casa, o irmão lá tem vidraçaria. Mecânica pro teu carro, o irmão fulano de tal. E todo culto o Vitor tá aqui, sabe, meu irmão? Todo culto ele apresentava os irmãos que tinham negócio, orava pelos irmãos e dizia assim, em vez de você procurar um do mundo, procure o irmão da igreja. Por quê? Porque às vezes dentro da igreja, eu não vou lá levar meu carro lá no carro lá da igreja, lá vou levar no carro lá do mundo, porque lá não sei o que, porque irmão da igreja lá, entendeu? Tem muito isso dentro da igreja, entendeu? Que as pessoas não querem que o próximo prospere. Não quer que o teu irmão prospere. Mas essa semana eu tive um momento bem forte com isso aí mesmo. Bom, isso aqui também já foi falado, com certeza vocês já viram em alguns cortes, enfim. A gente torce por quem não conhece. Quando a gente conhece, a gente não torce. Uhum. E muitas vezes a gente sente dó e pena de quem que a gente não convive dia a dia, mas não
de dentro da nossa própria casa. Uhum. Esses dias atrás eu fiz um velório de um senhor. Isso aqui me deixou arrasado. Entre vários que eu já fiz. E eu fiz um velório. Aquele senhor morava numa casa mal acabada, 79 anos, sozinho, não comia direito, não tinha roupa lavada, vivia de qualquer jeito, sabe? E homem ainda, pior ainda, né? Pior ainda. Enfim, com filhos ao redor, com familiares ao redor, e nunca fizeram nada. Aí conseguiram levar ele para um irmão dali, se preocupou pela situação e conseguiu botar ele num asilo. Pelo menos lá ele era bem cuidado, tinha roupa lavada e comia bem e era tratado por médicos e enfermeiros. Uhum. Bom, ficou lá alguns meses e faleceu. E no dia do velório, os filhos, as filhas, os netos e netas choravam desesperados. Se acabava no choro. Ora, bolas! Quando tava vivo... Não, quando é que estava vivo, não podia lavar uma roupa do vô, do pai. Isso é complicado. Então, sabe o que eu vejo aqui? Sentir pena e querer ajudar. Muitas vezes a gente quer ajudar quem não conhece. Mas quando a gente conhece, muitas vezes não ajuda. Não sente pena, não sente dó. Uhum. Se um fulano lá de longe errar, nossa, misericórdia, o cara Coitado, e tal. cara. Agora, se o irmão do nosso lado fizer... Não. Meu Joga Deus, a gente pedra, crucifica. né? Bem a gente feito. crucifica. Joga pedra e vai lá, ó, bem feito, hein, brother? Deus castigando, ó, viu? Pesando a mão. Misericórdia. Os amigos de Jó, né? Os amigos Tá de em Jó. pecado. Tá em Tá em pecado. pecado. Por isso que perdeu tudo. É, pior que bem assim, mano. Entendeu? Caramba. Não é, né, cara? Ô, vamos encerrar então, galera. Deixar pra... em off, né? Vamos deixar pra nós Mais 2 conversar um horas. pouquinho depois ali. Né? Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. A gente aprendeu bastante hoje e tu tem que voltar. Tem que voltar pra nós conversar mais. E, ó, deu só 2 horas de conversa, eu acho. Quantas horas deu, Vitinho? 1h47. 1h47? Foi curto. Você só me pagou 1 hora pra... Ô, Vitinho, depois você vê lá, deu. Mandar o resto do Pix lá pra você. Ou dar uns cortes, Vitinho. Tenta fechar em 1 hora o vídeo só, né? Daí já... Aí não tem provas. Não tem. Corta esse pedaço. O Juninho faz o encerramento sempre ali. E eu, pastor, quero te agradecer muito Bem, obrigado. por você ter vindo aí. É mais um irmão que a gente adquiriu. Com certeza. Adquiriu, né? E agora a gente tem que pagar a visita, né? A gente tem que ir pra lá. Vamos assistir um culto, um negócio assim, né? Vocês vão lá pra cooperar. Pode deixar, não. Vamos lá dar uns glórias, assistir uns cultos, né? Tem o Brendo também, o Brendo prega. Depois eu prega. Depois eu Mas mando- é uma benção, Brendo. A pregação deles daí pra... Eu pra mando você, o Deus contato, o Juninho manda a pregação, eu mando o contato do Brendo, que é uma benção. Não. É tiro certo. Né, Juninho? Daí ele prega. Não, ele canta, daí ele canta. Ele canta. Não, pastor, ó, a gente fica muito feliz, né? Mais um irmãozão que a gente adquiriu. E o podcast aqui, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, né, Juninho? Eu esse ano tô meio paradão assim, acho que é o segundo, o terceiro desse ano, acho que é o segundo, né, Juninho, que eu vim. Acho que é o segundo. E a gente tem a vida também bastante corrida e é aquele negócio assim, ó. Você diz que, tem que ir hoje à noite lá, mas eu tô tão cansado, eu falei pro Vitinho hoje de tarde, cara, se eu não tivesse prometido, eu não ia. Hoje eu tô cansado, cara. E só que daí tu se arrepende. Depois tu assiste o podcast em casa e tu não tá ali, ó, você se arrepende. culto, né? É. O melhor culto aconteceu só porque eu não Entendeu? Então a gente se arrepende depois. Então quando a gente vem é bom. Vale a pena. Essa mesa aqui era outra mesa, agora já é essa, né, Juninho? Mas tem história aqui. Aqui tem história. Entendeu? Então, todos os testemunhos que a gente ouviu, e para nós que estamos começando a caminhada do Juninho como líder de jovens, nós na frente do grupo Louvor, nós com promessa para obra, para pregação, para palavra, a gente sempre extrai alguma coisa. Né? Sempre tem uma palavra que é direcionada, às vezes tu nem demonstra, mas aquilo foi que nem flecha. Tipo, acertou direto, sabe? Então essa mesa aqui é a resposta de Deus para nós. Então essa conversa, às vezes a gente deu muita risada, né? Às vezes a gente vem aqui e o cara diz assim, mas piá lá no que estão sentindo a presença de Deus lá. Tem podcast que a gente chora, que tu não aguenta sentir a presença de Deus. Mas tem podcast que a gente só ri e sai leve daqui, entendeu? Tu vem aqui às vezes amargurado, às vezes com
um problema na tua cabeça, assim, que tu tem que resolver, mas chega que tu esquece tudo e tu sai leve. Porque a conversa foi agradável, porque Deus falou em algum momento. Então, o pastor hoje, Deus te usou para falar comigo. Em várias questões. Entendeu? Talvez a gente não demonstre, mas Deus falou comigo. Principalmente a parte ali do lado da palavra, o lado pastoral, esse negócio do chamado, de se jogar. Né? Deus fala. Às vezes a gente é teimoso, mas Deus fala. Deus fala em tudo. Então, pastor, ó, do fundo do meu coração, quero te agradecer por você ter disponibilizado o tempo, Eu queria mais ter vindo aí, dado essas risadas aí. Com certeza, mais um irmãozão que a gente ganhou aí, né? E é bom a gente estar com gente alegre, né, Juninho? Gente de um astral bom, assim, que, né? Imagina um pastor assim, né? É pauleira que nem os outros. Não tem erro. Obrigado, pastor, por tudo aí, tá? Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado pelo convite. Só simples, né? Coisa Quilombo boa, tá de braços abertos e portas abertas para receber vocês lá. Venham passar um dia com nós, passar um culto com a gente, leva a galera para lá. Vamos... Sabe o que nós devíamos fazer? Trocar cooperação com o departamento de jovem, Acho que dá bom, hein? Tu é dessa fase? Eu sou? Não sei quando é que nós ia cooperar lá. Cooperar aqui. Não, vamos mesmo. Né? Era bom. Vamos fazer legal. Culto de jovens lá. Né? E vamos invadir Quilombo. Verdade. Outro território, vamos invadir. Verdade. Mas então tá certo. Deus abençoe. Forte abraços aí aos nossos queridos irmãos que estão inscritos e vamos compartilhar. Tem uma palavra que o nosso radialista lá fala, que compartilhar também é evangelizar, né? Então, que a gente possa fazer isso aí também. Então fica aí, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe e que haja crescimento nesse trabalho de vocês, que é uma forma de evangelizar e conseguir falar do amor de Deus. Amém. Pastor, muito obrigado e a sua humildade, sabe, deixa a gente muito feliz, porque, cara, é algo assim que eu fico às vezes, sabe, que tem muitas pessoas que a gente não tem acesso. E eu fico muito feliz de o senhor ter vindo até aqui, até Chapecó, viajado, e vai viajar mais ainda para voltar, sabe? Então, cara, eu sempre falo em todos, assim, a gente fica muito feliz porque o que a gente está fazendo aqui está surtindo efeito, as pessoas estão vendo e estão entendendo que não é sobre a gente, não é sobre esse canal, não é sobre mais um movimento, mas é sobre Jesus, sobre aquele que salva, que cura, que faz milagre, faz coisas maravilhosas e que, meu Deus, a gente não tem nem palavras às vezes para descrever o que a gente sente, sabe? E muito obrigado, pastor, muito obrigado mesmo. Amém. Deus Amém. E você que assistiu até agora, eu tenho certeza que você se sentiu impactado. E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, compartilhe o canal com o máximo de pessoas possíveis também. Tenho certeza que você que não tem força para talvez ir para a igreja, Deus está te encontrando aí onde você está. E amém. Eu quero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas, que se vocês sejam impactados, que vocês sintam o que a gente está sentindo aqui, que vocês aprendam o que a gente está aprendendo também. É algo impressionante o que a gente vive aqui. E eu quero agradecer o nosso patrocinador. Nosso patrocinador é a MMS Tecnologia, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado nos nossos custos aqui no canal. Então, agradecer a vocês que precisarem de alguma coisa de mídia, chame eles aí no Instagram. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva, dá tempo ali, vai ali, ó, se inscreve rapidão e assiste mais vídeos também. Semana que vem tem mais também. E se você tá assistindo isso aí no futuro, amém? E Deus abençoe. Valeu, até mais!